O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Vou pegar meu filho, presta atenção. Eles me ligaram na rua, vim correndo. O carro do papai tá aqui na frente. Vou te esperar, pode despedir, eu tenho que te esperar, tá? Tira. Deixa eu dar tchau pro Dani. Deixa eu dar tchau pro meu filho. Você já deu 2 vezes. Como é que é? Tira a mão dele. Por favor, cadê o Pedro? Opa, cadê o Pedro? Chama o doutor. Pode chamar seu amigo. Tira a mão dele. Chamar Dr. Wagner. Eu vou organizar sempre pedir. Não estão deixando eu sair com o filho, não me paga. Amanda. Aquele homem de camisa azul ali, os paradragões. Peraí, que eu vou dizer lá. Quem é aquele homem? Eu tenho que te levar. É você? Eu não quero ir embora. Quero ir com ele.
Não quero. Hoje você vai conhecer a história de uma mãe que foi silenciada pelo medo, acusada de sequestro, condenada pelo olhar dos outros e despida do que mais amava, seus filhos. Mas agora essa mãe se levanta não como vítima, mas como uma leoa. Ela garante que seus filhos foram manipulados psicologicamente para acreditar que ela é a cruel. Enquanto, na verdade, luta apenas por amor e justiça. O pai muda a versão, distorce a verdade, mas essa noite ela rompe o silêncio. E você vai ouvir tudo aqui no Crimes e Efeitos. Olá, Amanda. Seja bem-vinda ao Crimes e Efeitos. Infelizmente, estamos nos conhecendo assim, dessa forma, mas espero que o Crimes e Efeitos aqui possa te ajudar aí no seu grito de justiça. Amém. Obrigada. Obrigada pelo convite. E estamos aqui com a delegada, a doutora Renata Zanin, que já esteve aqui com a gente no podcast. Doutora Renata, seja bem-vinda novamente. Obrigada novamente por aceitar estar aqui com nós. Era para estar o doutor Hélio Bressan. Ele teve um imprevisto, uma ocorrência. E muito obrigada que está aqui mais uma vez nos apoiando. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, Amanda. A gente iniciou aqui com um videozinho da entrada lá do fórum. O seu caso viralizou. Quando você entrou em contato comigo, você não tinha metade da metade dos seus seguidores. E de um dia para o outro, você foi 100 mil seguidores. Sim. E aí foi uma avalanche de perguntas. E eu quero entender o que está acontecendo na sua vida. E nós vamos fazer algumas perguntas aqui para que a delegada possa nos ajudar juridicamente no ponto de vista dela. Tá. Não só sobre seu caso, mas no geral. Geral. Quem é a Amanda? O que está acontecendo, Amanda? Eu sou Amanda, eu sou mãe de 4 filhos lindos. Pedro, Bela, Miguel e Dani. Os meus filhos foram literalmente arrancados de mim, do meu convívio, né? E a minha luta hoje é pelos nossos direitos, não só pelos meus direitos de mãe, né? Porque as pessoas hoje compartilham meu vídeo e falam, vamos ajudar essa mãezinha. Na verdade, o meu grito é, vamos ajudar essas crianças. É isso que eu preciso, né? Porque, assim, criança tem direito de mãe e pai. Então, eu não luto hoje pela causa, quero tirá-los do pai. Não, de maneira alguma. Eu quero que eles tenham pai. Eles têm que continuar tendo pai. Eu luto pelo direito de eles terem mãe, porque eles têm. Eles têm mãe. Amanda, quando você chegou até nós, que na verdade eu vi seu vídeo, mandei uma mensagem, deixando muito claro que isso eu já expliquei várias vezes nos stories e continua essa dúvida. Você que me mandou mensagem. Eu mandei mensagem pra Amanda, porque não tinha como, né? Eu como mãe, como mulher, não tinha como não se emocionar. E nem tinha viralizado o vídeo. E nem tinha viralizado o vídeo, assim, nada. Você comoveu com a história. Exatamente. E aí eu comecei a ver o lado do pai também, vamos ouvir o pai também. E aí eu vi que, no meu ponto de vista, tá? Que o foco estava sendo outro. Sim. Né? As crianças, você estava falando de guarda, de lutar pelos seus filhos, de querer ver seus filhos. E eu vi que de uma outra forma estava sendo trazida como se você fosse uma outra pessoa, né? Uma pessoa que maltrata os filhos, uma pessoa que é perigosa. Super. Então eu falei, peraí, o que está acontecendo? Então realmente, as crianças, elas precisam, independente se eu estou na sua frente ou na frente do João, deixando isso muito claro, independente de qualquer coisa, as crianças precisam ter um lar saudável. Exatamente. Saudável. Foi por isso que eu resolvi me divorciar, porque eles não viviam num lar saudável. Eu permaneci por 16 anos num casamento que eu não era feliz, que era extremamente abusivo, mas eu vim de um lar que
eu fui quebrada como criança, não por culpa dos meus pais, mas por eles terem se divorciado. E eu sofri muito como filha, né, com a separação dos meus pais. E eu digo que eu sofro até hoje, que eu sou adulta, né? Que filho que não quer ver o pai e a mãe juntos, né? E então eu pensava na minha dor e eu falava, não quero que meus filhos sintam jamais essa dor, que quando eles crescerem, eu me separo. E chegou um ponto que eu entendi que eu não estava fazendo bem para eles, porque eu estava mostrando para Bela, eu tava ensinando para Bela, pelo meu exemplo, que assim, mulher tem que aguentar tudo. Aguenta, fica quieta. Eu tava ensinando para meus filhos meninos, que são 3, que o tipo de marido que eles tinham que ser é o tipo de marido que silencia, é o tipo de marido que enfatiza que a mulher não trabalha, que enfatiza que tem que arrumar a casa, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e não tem voz, e não pode falar. Entendeu? E chegou um momento que eu tava vendo o Pedro, que é o meu mais velho, citando coisas, assim, extremamente machistas. Eu falava pra ele, Pedro, que é isso? Mamãe, vai lavar a louça? Eu falava, Pedro, você me respeita. E sempre levava na brincadeira. Mas eu vi que era uma coisa que já tava intrínseco, porque ele ouvia. Então, todas as coisas que ele dizia e ele falava, no finalzinho tem uma risadinha. Ai, brincadeira. Ai, não sei o que lá. É sempre assim. E as crianças estavam aprendendo. E eles estavam começando a agir exatamente igual. Eu vou perguntar aqui para a doutora Renata. Doutora, você vive esse universo, né? De injustiças, de denúncias. Como que é esse universo dentro da delegacia? Quando chegam essas mães até você, qual é esse universo, assim? Só para a gente ter uma noção do quanto que as mulheres hoje sofrem em relação aos relacionamentos abusivos aí, que deve chegar um monte, né? Eu digo que bom que hoje a gente tem uma delegacia da mulher, né? Que bom que hoje a gente consegue fazer o acolhimento dessas mulheres, dessas esposas, dessas mães de forma adequada, né? A ouvir esses relatos que a Amanda está trazendo e conseguir acolher, transformar, colocar dentro da área do direito, porque até tempos atrás não tínhamos essa possibilidade. Então, provavelmente, mais uma vez, essa mulher ia sofrer por não ter a sua voz, né? Não ter a sua reclamação, a sua denúncia chegada até os ouvidos da própria lei, da própria justiça. Então, o que a gente busca na Delegacia da Mulher realmente é dar voz às crianças, dar voz aos adolescentes e dar voz às vítimas, né? Porque realmente é um mundo que muitas vezes não vai ser apresentada uma testemunha, não vai ser apresentado prova contundente dos fatos. Então, é um tema muito sensível que acontece dentro de casa. Então, a vítima, as crianças, o adolescente, que muitas vezes não são vítimas diretas, mas são vítimas indiretas, precisam ser ouvidos, porque muitas vezes é a única coisa que a gente vai ter na investigação, de uma forma geral, né? Doutora, quando a doutora fala as crianças precisam ser ouvidas, mas quando ela está dentro de um contexto, eu nem vou falar aqui do caso deles, porque como amanhã eu vou ouvir também, eu vou falar amanhã, mas vai ao ar só na quinta que vem. A gente está gravando antes, né, para todo mundo entender. É uma questão de segurança também para ambos os lados. Quando uma criança está inserida num núcleo familiar que não é mais aquele do pai e da mãe, tá? Ou só com a mãe, vamos colocar se estivesse com a mãe. E essa mãe, ela tá numa emoção, numa raiva, ela tá ali proferindo palavras, e essa criança, ela acaba sendo influenciada. E aí, quando você vai ouvir essa criança, qual o melhor método para você ter a plena ciência de que essa criança, ela tá sendo manipulada sem perceber que ela tá sendo manipulada, que ela está falando coisas que não vêm do coração dela, e sim da situação e do momento e do núcleo que ela está. A partir do momento que você já ouve a criança, o adolescente contando esse contexto, seja que lado for, já está diagnosticada uma violência. Começa daí. A criança e o adolescente não tem que ter esse vocabulário. A criança e o adolescente não tem que ter esse relato. Então, a partir do momento que traz
uma violência, seja por parte da mãe, seja por parte do pai, da avó, do vizinho, nós já identificamos que essa criança vive uma violência. E aí nós temos atualmente, né, de um tempo para cá, a aplicação da Lei Henri Borel e todas as suas atualizações. Então, nós tiramos essas crianças, esses adolescentes, desse ambiente da delegacia e passamos a tratar essa criança com profissionais multidisciplinares. Né? Então, a gente tem o depoimento especial, a gente tem a escuta especializada, em que essa criança é retirada do ambiente da delegacia, desse ambiente, ele é agressivo. Por mais que nós tenhamos um ambiente acolhedor dentro das delegacias da mulher, e é o nosso trabalho diuturnamente, né? Sempre trabalhando para acolher, mas ele não deixa de ser agressivo, ele não deixa de ser violento, né? Então, a partir do momento que a gente tira esses menores de idade desse ambiente e passamos para um ambiente acolhedor, com psicólogas, terapeutas, terapia ocupacional, assistente social, o relato da criança fica mais livre de vícios, né? Então, é isso que a própria lei indica, que essa criança e esse adolescente sejam realmente ouvidos num ambiente de escuta especializada, de acordo com os termos da lei, e a própria depoimento especial, para que seja possível tentar minimizar os efeitos das influências externas. A doutora citou até a lei do Henri Borel, inclusive essa lei, ela fala também que as pessoas que sabem dessa manipulação toda e não denuncia, ela também acaba se encaixando nessa lei, que elas são obrigadas também, né? A pessoa sabe que está acontecendo esse crime, sabe que está acontecendo essa manipulação, ela também tem que denunciar. Sim. É isso, né? Só para mim, assim, é que eu marquei aqui, quando você falou, eu já... Veja, não existe um crime do Código Penal em alienação parental, tá? Não temos a tipificação em crime, mas nós temos... Só denunciar. Isso, não, mas aí a gente tem outras tipificações. Então, podemos colocar, por exemplo, uma ofensa, uma violência psicológica, né? Então, é possível você enquadrar o que essa criança vive em outros tipos penais. E por isso que a denúncia tem que ser feita de forma mais ampla possível, tá? Por qualquer meio. Conselho tutelar, delegacia, o próprio processo, por exemplo, de divórcio, de pensão, de estipulação de guarda, é um local em que o próprio juiz pode, e o próprio promotor de justiça, que ele sempre vai ser o fiscal da lei, ele sempre vai orientar para que essas crianças e adolescentes tenham os seus direitos respeitados. Então, o próprio ambiente dentro de um processo judicial também é um ambiente adequado para denúncia. Por quê? Porque apesar de o juiz estar numa outra ordem, né, dentro do âmbito civil, ele pode enviar ofícios para as delegacias e do próprio conselho tutelar para que haja esse acompanhamento, para que seja aberta uma investigação. Então, não há um caminho correto, é qualquer caminho, desde que haja... É porque, assim, desculpa, doutora, no meu caso, eu fiz a denúncia em tudo isso que a senhora disse e parti para a internet justamente por não ter sido ouvida em nenhum dos canais de denúncia, nem no meu processo. Inclusive, no processo, as coisas que eu denuncio, e aí o próprio juiz do caso disse, não é da minha competência julgar, procura o criminal. É difícil, né? É complicado. Porque, assim, é complicado quando um lado da justiça trabalha. Então. Porque, assim, vamos dizer, o delegado ele vai trabalhar corretamente, só que quando passou da alçada dele, ele já não tem mais culpa, né? Então, assim, eu chego para a doutora, me corrija, tá, doutora Renata? Eu chego para a doutora Renata e faço, ela vai fazer lá todo o trabalho dela, vai fazer o inquérito, vai deixar tudo bonitinho, só que passou dela, correto isso, né? Sim, ou não? Sim, depois que nós terminamos as investigações, que a gente apresenta aquele documento que chama relatório final, a gente perde o contato, né? Então, perdemos o contato e aí passa a ser um processo exclusivamente judicial. Quando é preciso alguma outra investigação, eles nos devolvem, nós cumprimos aquilo que foi determinado e segue o rito via processo mesmo. É complicado. Infelizmente, a justiça, as aberturas de falha é muito grande. Voltando aqui para o seu caso, para a gente ouvir. Vamos falar já das acusações
que são feitas assim a você. Uhum. O sequestro, eu acredito que é o que mais choca quando a gente ouve, né? Tipo, uma mãe sequestrou os filhos. É um crime que não é nem previsto em lei, na verdade, né? Não existe. Então, me relata, me conta aí qual que é essa história desse sequestro. A verdadeira história é que, se existe um sequestro, foi o pai que sequestrou, né? Porque eu tenho uma medida protetiva em desfavor dele. Ou seja, a guarda unilateral deveria ser já dada para mim só por esse motivo. Porque, como eu tenho uma guarda compartilhada com o meu agressor, se eu não posso chegar perto dele, se ele não pode chegar a 300 metros de mim, já começa por aí, né? Essa é a lei. E o que aconteceu? Eu tinha medida protetiva em desfavor dele e eu que estava fora de casa. Então, em processo judicial, minha advogada lutou pelo meu direito de eu estar em casa e não ele, porque a partir do momento que eu saí, porque ele não saía, né? Então, não foi você que abandonou a casa? Eu abandonei? Não, eu fui expulsa de casa. E assim, é muito surreal, porque ele, durante os anos todos, quando eu falava que eu ia divorciar, ele falava, mas você sabe que você vai ficar sem nada, né? Você sabe que as crianças vão ficar comigo? Você sabe que não sei o quê. Você sabe que não sei o quê. A ameaça Sempre, né? prática. Porque nada é seu, nem as roupas do seu corpo são suas. Você não construiu nada. Então era sempre assim, né? E assim, isso tudo eu não tô falando que eu tenho gravado áudios dele dos anos, né? Quando eu comecei a perceber o que acontecia comigo, eu comecei a gravar porque eu comecei a duvidar de mim mesma. Falava, que eu falava um negócio e ele falava, não, nunca falei isso. Eu falava, gente, tô ficando louca. É típico, né, doutora Não, delegada? tô ficando louca porque ele falou. Mas ele não falou. Fazer essa mudança, esse efeito na cabeça da pessoa, né? Fazer a pessoa duvidar dela mesma, né? A violência doméstica, ela é muito psicológica, né? A mulher acaba acreditando que ela é a culpada dos fatos, né? E aí quando você tem filhos, né, então você fala, bom, não quero saber. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, acabou. É pelas crianças. Aí o sequestro entrou... O sequestro entrou como? Na verdade, como eu tinha essa protetiva, a minha advogada entrou com ação judicial para tirar ele de casa, porque ele não só ficou em casa, me tirou de casa, como ele aportou a família dele inteira dentro da minha casa. Justamente para eu não poder entrar. Ele tirou o meu cadastro de facial do condomínio, que também não podia, enfim. Ele tirou já, desde o primeiro dia, ele já tirou meu contato com as crianças. Eu mandava mensagem, João, e ele não respondia, aí eu mandava assim, João, tô preocupada, vou precisar mandar a polícia aí pra ver se tá tudo bem com as crianças. Ai, desculpa, eu não vi, a gente tava brincando na natação, não sei o quê, depois eu fui dar o banho, aí eu fui fazer oração e não sei o quê, acabei não vendo, eles já estão dormindo. Então, começou assim, muito sutil, ainda que eles morando aqui perto, né? E diante dessa dificuldade toda que eu tava tendo, a minha advogada falou, não, tá errado. Tá errado, não era você que tinha que estar fora. Enfim, aí entrou lá, eu nem sei como é que chama, e um oficial de justiça veio e fez a remoção dele do lar, que é o que chama, né? Ele ficou revoltadíssimo. Tal. Inclusive, no laudo lá da oficial, ele diz... Ele precisa falar o que ele tá levando, né? E ele colocou lá que ele estava levando mais ou menos 100 mil reais em espécie. Só para começar, né? Porque a narrativa dele é que eu roubei, e enfim. Então, teoricamente, 50% é meu. Né? Então, quem roubou quem? Enfim. E aí ele saiu. A partir daí, só que assim, nisso, eu tava do lado de fora, e o oficial de justiça subiu, eu não subi junto. Então a violência com as crianças já começou daí. Sua mãe quer me prender, sua mãe isso, sua mãe tá fazendo isso, sua mãe tá fazendo aquilo, não sei o que lá. Cadê a Bela? Ninguém achava a Bela. E a minha ex-sogra mentindo na cara do oficial de justiça, eu não sei da Bela. E eu já desesperada, ele sequestrou a Bela, levou a Bela embora, e a Bela escondida no banheiro. Procuraram muito bem. A sua casa tinha quantos metros quadrados que demoraram tanto para achar? A gente morava numa cobertura e eu acho que 350 metros quadrados, mas assim... Tá bom, a oficial, era grande, mas dava, eu acho que em 5 minutinhos você consegue mas voltar, a oficial né? não foi atrás da Bela, a oficial foi atrás dele. Só que o que aconteceu? O carro dele tava na garagem, então ela subiu atrás dele, mas ele não tava. Ele tinha ido buscar as crianças na escola. Então a mãe dele, que estava lá, porque ele deixou já um cão de guarda, né? A mãe dele avisou ele, tem um oficial de justiça atrás de você. Ele falou, e ele não voltava para casa, só que ele estava com as crianças no carro. Então ele ficou rodando pelo condomínio, a gente estava por lá, tinha várias pessoas, o pessoal filmou ele rodando pelo condomínio, esperando o advogado dele chegar, para ele não subir sozinho. E nesse meio tempo, as crianças já chorando, porque ele foi fazendo um escândalo, um abuso já com as crianças, porque sua mãe é isso, sua mãe vai me tirar de casa, sua mãe quer me tirar de vocês. Então, assim, nota como as crianças, desde o começo...
elas não tiveram acesso aos meus sentimentos e ao que eu estava sentindo e ao que eu estava passando para proteger eles. Então, assim, foi virado contra mim o meu instinto de proteção. Que ao passo que ele me maltrata, automaticamente ele maltrata os filhos. Não existe um bom pai que maltrata a mãe dos seus filhos, não existe. E a Bela escondida no banheiro, enfim, foi um que... E aí a minha sogra falou tanta besteira, falou que eu tava xingando de palavrão. E a Bela do lado, vendo que não era nada daquilo. Desde o começo já foi, assim, um choque. Quando ele finalmente chegou, eu tava lá embaixo. Ele entrou, porque o delegado, o advogado dele chegou, ele já entrou com o Pedro e com os menores, e o Pedro já chegou falando comigo, assim, de uma maneira que, numa situação normal... Qualquer mãe, eu não sei se teria enfiado um tapa na cara. Nós falamos sobre isso. Ele falou comigo de um jeito, apontando na minha cara. E assim, eu olhei meu filho e eu falei, eu escolhi certo, separar. Eu não vou permitir que ele vire o pai dele. Eu não vou permitir, não vou assistir isso. Enfim, ele falou um monte de barbaridade pro meu pai. Então, essas crianças já estavam sofrendo muita violência, porque até chegar a esse ponto da oficial de justiça tirar ele de casa, já tinham passado, agora não sei exatamente o tempo para falar, mas tipo 15 dias, um mês pelo menos, que eles já estavam sob a guarda do pai. Então com a cabeça já completamente virada, né? E aí a partir daí começou o inferno. E o sequestro total. foi quando você pegou eles? O sequestro, o suposto sequestro, foi agora em abril. Isso que eu tô te contando faz um ano. Então, assim, ninguém sabe a minha história, tá todo mundo lá me rechaçando. Só que o que acontece? Aconteceu isso. Aí, ele fez um combinado com então vamos combinar, 15 dias com um, 15 dias com outro, tal, que é o normal, pessoas normais, né, sabem da importância da convivência com os dois, mesmo com a guarda compartilhada. E ele no processo tentando a guarda unilateral desde então, desde o dia que eu saí. O que começa no processo? Abandono de lar. Abandono de lar. Ele veio pra cima de mim, me pegou o celular, arrancou, tacou. Você fez boletim de ocorrência dessa? Tudo. O celular, inclusive o celular, a Amanda trouxe aqui pra mim. Ele diz que o celular... Ele disse pras crianças. Que o celular caiu no chão. Sem querer. Eu derrubei sem querer, porque eu sou desastrada. Mas o celular, não sei se o Lucas pode mostrar. Consegue mostrar perfeitinho assim como que tá. Isso não é um celular que cai no chão, né, gente? Isso é um celular que foi... Que bateram no celular, né, doutora? Não, isso é um celular que cai, né? no chão? Não, pelo diagnóstico da Apple, nem se tivesse caído de um avião, ficaria assim. É que ele ainda tá melhor, porque como Aqui eu é a parte levei da numa frente. assistência, eles trocaram pra mim a capa, o vidro pra eu poder acessar o conteúdo, porque eles quebraram porque eles quiseram apagar, né, o que eu tinha filmado. E aí, eles botaram no lugar de volta a tela, mas a tela tava pra cima. Essa história assim, do tava pior. celular, ela foi tentar buscar o celular, né? Eu vi várias imagens, eu vi vários vídeos. Eu não vou colocar todos, a gente vai colocar alguns vídeos Tá aqui. tudo nos meus destaques lá. Mas a gente vai no destaque da Amanda pra vocês verem. Ela foi tentar buscar o celular, pegar o celular dele. Nessa hora... Não, na verdade, o celular estava na minha mão e eu estava filmando. E ele veio arrancar o celular da minha mão porque ele não queria que eu filmasse. Que foi a parte do arranhão. Que ele disse que eu arranhei. Que você bateu nele e tudo mais. Exato. Gente, eu revi esse vídeo sei lá quantas vezes. É surreal. É surreal, porque assim, eu não tô falando que ele tá mentindo. Amanhã... Pode falar que ele tá. Amanhã eu vou conversar com ele, eu vou falar o que eu penso, né? Assim, tipo, uma imagem fala mais que 1000 palavras, no sabe? vídeo não tem ali no vídeo, na minha opinião, no vídeo, que tá nos destaques da Amanda no Instagram, a pessoa que tá sendo agredida de todas as formas é a Amanda, inclusive pelos filhos dela. Inclusive, eu falei pra Amanda, eu vou até falar o que eu falei. Vou falar. Delegada, não me prende, porque o que eu fiz já prescreveu. Já não deu 24 horas, hein? Não, já. Meu filho já tem 21, já tá no exército. Prescreveu. Se o meu filho me enfrenta da maneira que enfrentou você, eu não teria virado um tapa na cara, porque eu nunca bati nos meus filhos. Porém, meu filho, quando ele tentou se crescer pra cima de mim uma vez, ele tava com 16 anos, 10 vezes maior que eu tenho as unhas bem compridas, ele veio falando e veio pra cima de mim, eu só peguei minha mão assim na bochecha do meu filho, e eu fui arrastando ele, eu falei, o dia que um homem falar comigo assim, esse dia você pode saber que eu tô louca.
Dentro do meu teto, você me respeita. É. E nunca mais. E ele ficou com as minhas unhas aqui na bochecha dele, assim, até o dia seguinte. Então, mas... Delegada, isso já foi, prescreveu. Meu filho Isso- nunca E assim, me detalhe, né? desceu. Todas essas imagens dos meus filhos me desrespeitando, da maneira que estão desrespeitando, todo mundo me julgando uma besta, a mãe que não faz nada, não sei o que lá. Inclusive, o João, ele tinha vários adjetivos pra mim, porque você vai perceber que ele tem vários adjetivos prontos, ele fala sempre a mesma coisa. Um dos adjetivos que ele usava pra mim era permissiva. Você é muito permissiva com essas crianças. E de repente eu virei a mãe que espanca, que já abusou, que que deixava passar fome. A gente vai falar disso também. Então, assim, vai falar, Camila, você agiu errado. Desculpa, eu tinha um menino 10 vezes maior que eu, Exato. vindo pra cima de mim. Eu vou esperar meu filho me bater? Uhum. Não vou esperar meu filho me bater. Desculpa, não vou. Meu filho nunca apanhou. Mas ele teve esse momento eu acredito comigo. que o Pedro jamais ele me bateria. E eu acredito que o Pedro, O mais velho. olha a diferença. Não, o Pedro real, não este Pedro que nasceu pós essa confusão toda. O Pedro que tá todo mundo vendo na internet é um Pedro que foi criado. Aquele ali não é o meu Pedro. O Pedro jamais levantaria a voz pra mim e ele jamais falaria comigo daquela maneira. O Pedro é um menino de ouro. Doutora, nesse caso, né, como que a doutora analisa quando um pai tá falando uma coisa, a mãe tá falando outra, e são calúnias, assim, pesadas, É muito pesado. né? Onde tem 4 filhos ali sofrendo. Como que vocês agem? Porque são denúncias sérias de ambos os lados, né? Que a mãe bate, deixa os filhos passar fome, e aí a gente tem do outro lado a Amanda falando que o pai também bate e é abusivo psicologicamente. Então, assim, como que age? Como que você age, doutora? Primeiro, a gente tem que ouvir todo mundo, né? Ouvir todas as pessoas, ouvir os menores de acordo com aqueles procedimentos legais que eu citei para vocês, e a partir dessas declarações, buscar testemunhas. Então, vizinhos, buscar escola, buscar atendimento médico, precisa criar alguma espécie de materialidade, né? Então, por quê? Se não há um mínimo de elementos que comprovem essa materialidade, acaba não tendo o que fazer. Nem a delegacia, nem a justiça, ele simplesmente vai ser arquivado, vai ser absolvido, vai ser interrompido, né? Vai ser finalizado ali por falta de provas. Então, veja, a gente tem uma absolvição na nossa lei, que não é uma absolvição porque ele é inocente, né? Inocente eu quero dizer no sentido leigo da palavra, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá? Então, eu estou falando da inocência no sentido leigo, no sentido popular. Então, não é porque a pessoa foi absolvida que ele não fez, que ela não fez. Pode ser que ele tenha sido absolvido por falta de provas, ou seja, nem a delegacia, nem durante o processo percebeu-se ou conseguiu reunir evidência suficiente para que essa pessoa seja acusada, seja denunciada formalmente. Então, essa absolvição que pode vir a acontecer em casos como que você está me relatando, né? Quando a gente tem muitas pessoas falando versões contraditórias e tudo fica na voz, fica no oral, né? Não temos nenhuma materialidade, não temos uma lesão, não temos uma testemunha, não temos alterações que comprovem ou indiciem, de certa forma, esse crime, fica difícil, porque realmente não temos para onde seguir. Fica de mãos atadas. Exato. No meu caso, o problema é justamente o contrário. Eu tenho todas as provas e eu ainda continuo de mãos atadas. Que aí é o que a gente falou no começo. Foge ali aí vai para um
Exato. para um lugar que, infelizmente, a gente realmente precisa da mídia para que fale, Exato. para que... A mídia foi a minha terceira instância. Então, veja, eu tô há 1 ano e meio praticamente passando por isso em silêncio para preservá-los. Porque eu vou ser bem sincera, assim, Não, o processo não vai, a gente tenta e eu não vai. costumo falar aqui algumas coisas assim, que às vezes os policiais ficam até um pouco chateados, assim, com a doutora delegada aqui, a doutora Renata, não, a gente não teve esse problema, porque eu falei que toda delegacia deveria ser igual à da delegacia da doutora Renata Zanin, eu ia falar da delegacia. Porque o tratamento é um tratamento diferenciado, infelizmente não são todas assim. Mas no seu caso... Eu tive um tratamento horrível na DDM, a primeira que eu fui. Na delegacia... Eu me senti mais violentada pelas mulheres lá do que o que aconteceu comigo em casa. O guarda que eu vi, que foi até a sua residência, que eu vi esse vídeo, não foi você que me enviou esse vídeo, mas eu vi também, eu nem tinha te falado, tá sabendo agora que eu recebi um vídeo. Eu acho que eu nem tenho esse. Eu tenho e eu também não vou te passar, porque, né, quem me passou foi o João. Eu vi o vídeo e, sinceramente, eu achei o policial extremamente Ele foi perfeito. educado. Eu não tenho vídeo, mas eu tenho a gravação, que eu gravei tudo. Educado. Eu achei que ele agiu perfeitamente, assim, Perfeito. sabe? Vocês são menores de idade. A sua mãe Não manda achei em que você vocês. foi grosseira, não acho que aquilo serve como prova Exato. nenhuma, porque eu não Grosseria achei do você quê? grosseira, achei que você tava uma pamonha, desculpa Exatamente. falar. Você não acha? Achei que você tava 4 uma crianças pamonha. me desrespeitando, porque os pequenos imitam os maiores. Porque o policial falava, ela é sua mãe, você Ela não pode falou, falar. não é não. Sim, Mas ela tá exatamente. trancando a gente. O policial falou, mas ela Liga é mãe pro de seu vocês. Então você pede pro seu pai Exato. fazer isso e não sei o quê e tal. Então eu achei E ele disse isso, postura da vocês polícia. são menores de idade e a sua mãe tá falando, não vai sair, vocês não vão sair, isso não é cárcere privado. Então aquele vídeo pra mim não serve como prova, pra mim, né? Na minha visão, de nada. E, Eu e sou... um detalhe básico, que ele diz que as crianças estavam em cárcere há 20 dias, eles estavam viajando com o pai, eles chegaram naquele exato dia, e naquele exato dia eles já queriam ir embora. Eu tenho os prints da conversa. O vídeo fala que eles tinham chegado naquele dia. Sim. Então, Inclusive, tem eu tenho o cárcere. print do pai perguntando pro Pedro, e aí, Dodô, deu certo? Deu. Ela se irritou, ela gritou, bateu em vocês, Dodô? Não. Dodô é o Pedro, tá? É o apelido dele. E aí ele fala assim, que bom. E os pequenos? Detalhe na frase. E os pequenos foram bem? O Pedro fala, sim. Falaram tudo direitinho? Falaram. Então tá bom. Papai, a gente pode assistir um filme com a mamãe antes de ir embora? Aí ele fala pra ela que não pode chamar ninguém, pra ela não aprontar nada. E aí pode, amor. Tá, depois a gente faz as nossas malas então. Eu tenho tudo isso, tá tudo no processo. Agora eu vou fazer uma pergunta pra doutora Renata, e aí eu vou vir com essa pergunta e a gente vai entrar nesse assunto, tá? Tá. Doutora, traições, problemas conjugais, o que tem a ver em relação à guarda de filhos? Essa é a minha Veja, pergunta. Eu vou reformular a sua pergunta para entrar na minha seara, né? Perfeito. O que traição, o que briga conjugal tem a ver com crime? Nada, né? Nós não temos mais o crime de adultério, não temos mais a situação que tínhamos antes de indicar o cônjuge culpado, não existe mais esse tipo de problema para essa pessoa, tá? Agora, a influência que pode vir à guarda, aí eu não posso tanto entrar nesse mérito porque eu não atuo na área civil, mas se você pegar a repercussão penal que tem isso na guarda, na questão de guarda, hoje eu diria para você que é inexistente, né? Tem até a lei da Mariana Ferrer, né? Que essa lei ela também não deixa você denegrir, você humilhar o seu ex, né? nessa questão, né? Que é a lei Mariana Ferrer, que foi... a gente ainda tem repercussão na área civil, porque em tese pode dar dano moral, né? É possível ter dano moral. Não, é porque, doutora, no caso, o que acontece? Agora chegou a hora, né? Da confissão. Eu traí ele. Eu traí ele. E ele não descobriu como ele tem espalhado. Eu contei pra ele. Algum tempo depois. Porque eu não conseguia mais conviver com isso dentro de mim. Tava me matando, literalmente. Por quê? A gente tava numa fase do casamento boa, né? Porque são ciclos. Então é céu e inferno, céu e inferno. E a gente tava num período do casamento que tava bom. E eu olhava pra ele e eu falava, eu não consigo mais conviver tendo isso dentro de mim, né?
Aconteceu uma situação comigo que me fez, pensar um monte de coisa e tal. Logo na sequência aconteceu outra, eu falei, tá na hora de contar. E eu vou contar. E eu fiz. Eu sou religiosa, né? E eu fiz tudo de acordo com o que eu acredito na minha religião. Eu contei pra ele, ainda falei pra ele, você tem o direito de saber porque você tem o direito de escolher. Por quê? Quando eu fiz a escolha de trair, eu não era eu. Era outra pessoa. Era uma pessoa completamente... Veja, eu acho que assim, hoje eu tenho certeza, né, vendo tudo em análise e tal, eu criei uma outra pessoa pra mim. Você não precisa se justificar sobre isso, tá? Não estou me justificando de maneira alguma, porque eu não sinto culpa, eu tenho pra mim que assim, como eu falei, sou religiosa, arrependimento e perdão. Então assim, eu me arrependi, Deus me perdoou, eu não ligo pro que continuam dizendo. Você Pode contou falar. pros seus filhos? Porque isso eu achei um absurdo. Eu contei para os meus filhos porque eu fui coagida a fazer isso. Então, o que acontece? Eu disse lá nos meus vídeos, né, que eu vivia em cárcere, trancada no quarto, e as pessoas, nossa, como é que você conseguia treinar tanto tempo enquanto você estava presa e etc, etc. Tudo tem um contexto. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu contei para ele pediu para mim um tempo para pensar. Eu falei para ele, quando eu tava, né, e eu decidi trair você, eu não tava bem, eu tinha um monte de coisa. Hoje eu vejo e não faria novamente. Mas você tem o direito de saber e você tem o direito de escolher se você quer continuar casada com uma mulher que te traiu ou não. Ele falou, vou pensar. Fui dormir na casa da minha mãe. Quantas vezes ele tinha te traído já até nesse então? Já que você falou de traição? Então, eu não sabia ainda que ele tinha me traído nesse então. Tá. E aí que entra a parte do cárcere privado. Eu fui dormir na casa da minha mãe. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei algumas coisas que eu acredito, né? E ele falou, tô indo te buscar. Eu já voltei no dia seguinte pra casa. Ele me perdoou. Só que ele usou esse perdão durante 7 meses pra, assim, me torturar. Ele me torturou durante 7 meses. Porque ele usava da seguinte... A narrativa era... Você quebrou, você conserta. Nossa, eu não sei quantas vezes eu ouvi essa frase. Você quebrou, você conserta. Mas se ele perdoou, perdão é perdão. E era a minha discussão. Falei, mas isso não é perdão. Nossa, coitado do nosso bispo. Um santo, Tiaguinho, eu te amo. Ele, assim... Ele tratou com uma paciência... E ele falava, João, perdão, não sei o que lá... Eu sei que dói, tal, mas você decidiu perdoar, então não adianta você ficar culpando ela. E aonde chega o fato de você contar pros seus filhos que isso é a maior loucura, que envolver filho no momento desse? Porque que acontece? Ele começou a me manter em cárcere. Então, assim, é literal, né? As pessoas tiram sarro, mas é literal. Eu ia pra academia, treinar, que era a minha rotininha. Então, as crianças estavam do lado meus filhos estavam do lado da academia. Deixava eles na escola. Eu que nunca fiz nada, né, em casa. Nunca lavei louça, nunca levei nada. Eu deixava eles na escola, ia pra academia, treinava. No que eu voltava pra casa... Ele já tava com a casa inteira arrumada, a maneira dele, né? Tipo assim, você olhava, tava arrumado. Depois eu tinha que ir refazendo tudo. E chegou, tá pronta pra mim. Então, nós íamos pro quarto. E de lá nós ficávamos até o horário de ir buscar o Pedro e a Bela. Na escola, que era outro horário. E o Dani e o Miguel só chegavam às 4 da tarde. O homem desculpa aí falar, desculpa aí perder a serenidade, mas era o dia inteiro. Era. Ele tomava remédio, né, gente? Não é possível. Eu acho que a patologia dele que causa esse estado aí, né? E assim, era uma loucura tão grande, porque assim, eu tinha que fazer quantas vezes ele queria, ao passo que ele começava a chorar, porque ele estava se sentindo traído, porque doía, e aí ele me fazia fazer oração, canta um hino, lê uma escritura, e transa de novo, e não sei o quê, e trancada no quarto. E eu falava pra ele, era no meio de... Era ir na oração, sexo e tá tudo certo. Era céu e inferno. Era céu e inferno. Meu Deus, que coisa... Era assim, não aguento mais você é demoníaca, vai embora. E me dá relógio, me dá celular, me dá cartão de crédito, me dá tudo, nada é seu. Nem a roupa do seu corpo é sua. Sai daqui. E eu saía andando pela rua, perambulando, pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Por quê? Ele me ameaçava contar pras crianças. Eu falava pra ele, você não vai contar isso pra eles nunca. Como é que um adolescente vai olhar pra mãe? Eu fui coagida, né? Que ele disse que se eu não contasse ia ser pior, porque ele ia contar do jeito dele. Ele disse que vocês estavam no quarto discutindo, as crianças... Eu tô falando isso porque ele já falou isso numa live. Então, assim, que vocês estavam brigando, discutindo, e vocês acharam que as crianças tinham ouvido, aí vocês foram lá e contaram. Ele só não sabia que eu estava gravando essa conversa, né? Então, eu tenho como desmentir ele com a voz dele mesmo. Doutora Renata, é um crime, né?
esses abusos que ela relata, né? A gente não tá falando que é real, tá? Para quem tá nos assistindo, a doutora Renata não leu o processo, Ela foi pega de surpresa, coitada. totalmente de surpresa, então assim, só para deixar isso muito claro, é mediante ao que ela está ouvindo, e eu estou aqui me colocando na posição do que eu estou ouvindo, tá? É uma situação complicada que ela está relatando, mas é crime, né? Pelo o que é dito, parece ser uma violência psicológica, né? Uma violência psicológica que, pela lei, ela tem, né, para ser, voltando lá na questão da prova, para que realmente haja uma condenação, haja algum tipo de segmento nesse inquérito, nesse processo, é preciso identificar o quão grave essa violência foi, a ponto de alterar a vítima de forma psicológica, né? Qual foi a afetação que ela sofreu decorrente de toda essa violência psicológica, de todos esses dias, de todos esses meses ou anos, né? Tem pessoas, inclusive, que passam anos dentro dessa violência psicológica, e aí, a partir da identificação, da alteração comportamental dessa pessoa, aí sim nós temos a caracterização do crime de violência psicológica. A alteração comportamental dessa pessoa foi literalmente a pessoa que traiu. E a violência física, não? Física... Porque se ela não quer ter a relação e ela tem... Ah, sim, sim. Se aí, né, é o que a gente fala, inclusive, com muita naturalidade, né? É possível que haja abuso sexual, inclusive entre namorados, entre casados, né? Basta que haja o não para que essa atitude não continue. E quando a pessoa está dormindo, que ela não fala nem não e nem sim, a pessoa está dormindo? Aí pode configurar uma violência por vulnerabilidade, né? Você tem a tipificação do abuso sexual, né? Conforme está lá na lei, e aí a pessoa não tem condição de falar o não, né? Então seria um abuso por vulnerabilidade. Eu posso ler um trechinho aqui do diário dele mesmo? Segura só um minuto, eu só quero falar de Las Vegas. Ah, tá. Que isso aqui foi antes de Las Vegas, tá bom. Foi antes? O relato dele, esse relato dele é de muito antes, inclusive, de eu ter traído ele. Então aguenta só firme, só pra gente não perder a linha. Vocês foram pra Las Vegas, ele te perdoou, diz você, tá? Eu vou falar diz você, porque, sim, né? Então, diz você que traiu ele aí essa vez, ele perdoou e tudo mais. Ele já falou que foram várias vezes em Las Vegas, ele descobriu, vocês foram pra Las Vegas, tinha uma traição. Você chegou lá, tinha outras traições, não importa o número, porque aqui é a questão dos seus filhos. Importa, né? Porque ele tem falado por aí 7, 8, às vezes ele fala 5. Então, pra mim ele falava 5. E agora por aí já tá saindo 7. Já deu uma aumentada. Eu sei. E quando vocês foram para Las Vegas, foi uma viagem terrível, foi uma viagem que ele sofreu muito. Só que você me relatou que nessa viagem você não saía do quarto, que você era obrigada a ter relações sexuais com ele. E, inclusive, você foi para o hospital, de tanto estresse e tudo mais. Não é que eu fui para o hospital. Eu desci do avião, eu caí no chão, não conseguia andar. E eu fui de ambulância para o hospital e eu fui operada. Eu fui submetida a uma cirurgia, de tanto estresse. Porque esse homem ameaçava me largar lá. Ele ameaçava me largar lá e voltar sozinho. E contar para as crianças, e eu que me virasse para voltar. Eu passei por tanto assim, ele vinha encostar em mim, eu não tinha mais controle sobre o meu corpo começava a tremer sozinho já, e ele vinha, me beijava, e eu já fazia aquela cara, e aí ele me culpava, ele falava, você tá fazendo cara de nojo pra mim? Essa cara você fazia quando você me traía, eu nunca mais quero ver essa cara na minha vida, e começava a fazer aquela violência assim, então, eu saí, eu desci do avião, que a gente estava, na verdade, de Nova York para Utah. Eu desci em Utah, fui de ambulância para o hospital, fui operada. Inclusive, essas fotos da minha operação que eu tive lá, eu soube que ele tem usado para comprovar o suposto aborto da gravidez que eu tive. Não, ele não falou isso para mim. Ah, não? Então, se você tem essa versão, eu tenho uma outra versão. Ai, tá. E aí é menos pior?
Eu não posso falar porque a gente vai conversar com ele amanhã, mas tá bom. a versão Ok. é outra. E aqui aconteceu, eu fui operada porque logo depois que eu voltei pro Brasil, que eu fui no meu médico, isso aqui, ele falou pra mim que eu desenvolvi síndrome do intestino irritável. Ou seja, uma doença autoimune, causada por quê? Estresse. Fora tudo que eu já tive de outras coisas, né? Eu já tive nefrite, pielonefrite 3 vezes. Quando vocês voltaram de Las Vegas, você me disse que ele juntou toda a família, né? Que vocês juntaram a família, que tinha sido uma viagem maravilhosa. Não, a gente foi em dezembro, né? Porque o que acontece? Quando eu confessei pra ele, foi finalzinho de outubro. Eu lembro até que a gente tinha subido da festinha de Halloween do condomínio com as crianças. E aí a gente teve a conversa. Enfim, foi finalzinho de outubro. No dia seguinte, como eu falei, né? Ele já me perdoou, já me foi buscar pra minha mãe e eu já voltei pra casa. E aí... Me perdi? Me situa de volta? Não, eu falei que vocês chegaram de Las Vegas e chamou toda a família. Então, a gente voltou. Quando eu voltei da minha mãe, ele me perdoou e a gente combinou o quê? Vamos fazer um novo casamento. Somos novas pessoas. Eu acreditava na mudança dele. Eu acreditava todas as vezes na mudança dele. Típico de uma mulher que passa por abuso. A gente Todas as vezes. Porque eu escolhia acreditar que ele ia mudar. Eu escolhia pela minha família, enfim, pela minha crença, pelo meu sonho, pelos meus filhos. Então, novamente... Então vamos fazer um novo casamento. E nossa data de aniversário de casamento é em dezembro. Então vamos programar uma viagem para dezembro. A gente pode fazer uma festa de renovação de votos, blá, blá, blá. E aí quando a gente começou ali o brainstorming do que a gente podia fazer para comemorar, eu tive a ideia, eu falei, já pensou a gente fazer um casamento com Elvis em Vegas? Só que até então eu não sabia que era possível, porque o financeiro eu nunca soube. Eu nunca soube o quanto a gente tinha, porque na verdade eu não tinha, era ele que tinha. E ele, sério, mas assim, de última hora vai ficar muito caro, não tem problema. Não tem problema, é para comemorar o nosso casamento. Não tem valor. Ok, viagem em dezembro, alta temporada, em cima da hora. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Enfim, o primeiro mês pós-confissão foi o melhor mês da minha vida do casamento. Isso eu não posso negar. Eu acho que eu vivi um mês de alegria no meu casamento, que foi aquele mês. Eu fico até chateada, porque sempre foi meu grande sonho, sabe? Me casar, constituir família. E assim, eu sempre tive pra mim a meta de que a minha família seria diferente. O meu casamento ia ser eterno, ia ser pra sempre. Eu nunca, era inconcebível na minha mente essa separação. Eu não conseguia ver os meus filhos na situação que eu e minhas irmãs ficamos quando meus pais se separaram. A gente sofreu demais. E fiquei por anos sem ter o meu pai e a minha mãe no mesmo ambiente. Anos. A gente foi ter o meu pai e minha mãe no mesmo ambiente, eu já era casada com 3 filhos. Ele fala que você repete padrões. Que você e sua filha não se dão bem, que sua filha não... É o contrário. Todos os meus medos e todas as minhas preocupações que eu externava para ele usa contra mim. Então, a minha maior preocupação de sempre era a Bela sentir por mim algo parecido com o que eu já senti pela minha mãe um dia. Põe, Lucas, pra mim, por favor, só a declaração da Bela. É uma foto que tem várias fotinhos. Põe só pra mim ler, por favor. A Bela é assim, eu sempre falei pra ela, minha melhor amiga, a gente fazia vários dates juntos, a gente passeava. E assim, eu nutria muito a minha relação com a Bela, justamente para não ter perigo de ter uma relação quebrada, como é a relação que eu tinha com a minha mãe. Hoje eu vejo que e nos eu falava stories isso pra ela ele. tá bem... Ela tá muito, porque ele culpou ela. Ele culpou ela pelo que aconteceu. Isso daí faz quanto tempo? 24. 7 de março de 2024, meu aniversário. A gente tá falando de um ano. Uhum. Feliz aniversário, mamãe. Eu sou muito grata por ter você. Obrigado por ser minha companheira e sempre estar comigo. Eu te amo pra sempre. Há um ano atrás. Isso foi o post, né? Fora que tem cartinha, um monte de coisa. Presente, que eles iam comprar. Cada um comprava um presentinho, de acordo com a visão deles, da mamãe. Esse ano, inclusive, eu ganhei um Air Force branco. Não sei se foi da Bela ou se foi do João, que eu sempre deixava ela usar e eu levava bronca por isso, que o João achava o cúmulo, eu deixar a Bela usar minhas roupas, meus tênis, porque ela ia estragar. E eu falava, e daí? Estragar, comprar outro.
Ué, mas você nem trabalha pra falar isso, não tem problema. Se ela estragar Eu não meu tenho Air filha Force... mulher. Você tem filhos, doutora Renata? Tenho 2 meninos. Eu tenho também, eu tenho a menina 3 meninos. Eu não tenho filha mulher, só não que sei como que é isso. Nós somos 3 meninas. O segundo casamento do meu pai, ele tem mais 2 meninos. E nós somos em 3 meninas. Então, assim, a gente fazia festa no guarda-roupa da minha mãe. Era super legal. Eu acho que eu e a doutora Renata tá na vantagem. Você desculpa aí. Eu não gosto que pega minhas coisas. Não, mas e assim, a minha mãe saía, e eu sempre achei a minha mãe maravilhosa, sempre achei minha mãe linda. Minha mãe tava sempre maquiada, sempre bem vestida, sempre bem humorada. Minha mãe é uma peça, assim. A minha mãe, sabe a pessoa que, assim, se não existisse, tinha que ser inventada? Você tem problemas? Hoje, Você já... depois agora, nessa fase de cura que eu tô passando, a minha relação com a minha mãe é outra. Obviamente, a gente tem os probleminhas, porque personalidades, né? Mas a minha relação hoje com a minha mãe é outra. Outra. Na verdade, assim, hoje eu tenho uma relação com a minha mãe. Enquanto casada, eu não tinha. E, assim, todas as dores que eu sentia, que eu externava pra ele, ele inflamava mais. Ele batia mais. Isso é muito típico, né, doutora Renata? Pegar a dor e cutucar, né? Porque a verdade é que ele queria que eu fosse sozinha. Ele queria que eu só tivesse ele. Ele não queria que eu tivesse mais ninguém. Então, assim, ele me afastou da minha família inteira. Completamente desse jeito. E assim, eu sempre fui extremamente fechada com ele, apesar dele não enxergar isso. Então, assim, mesmo eu vendo todas as coisas erradas que ele fazia e tal, e eu me questionava, eu falava, mas será mesmo? Bom, é o meu marido, é ele que eu vou defender. Eu vou te fazer uma pergunta, não vou aprofundar nessa pergunta. Tá. Eu só quero dizer, assim, a gente tem uma delegada, ela é delegada eternamente, né? Então, se ela ouve uma denúncia, ela tem que, né? Mas assim, então eu vou falar muito por cima, a gente não vai adentrar. Tá. Em algum momento, teve algum tipo de abuso você com seus filhos? Abuso, e eu não estou dizendo abuso psicológico, estou falando de abusos maiores. Jamais. Assim, nesse nível. Jamais. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele tinha comportamentos, né, com as crianças, principalmente com a Bela, que eu brigava com ele. Eu não gostava. Então, por exemplo, quem tá ouvindo, né, não sei. Pra mim não é normal um pai fazer carinho por dentro da roupa de uma filha menina. E eu falava pra ele, não gosto que você faça carinho por dentro da roupa da Bela. E ele falava pra mim, como você é suja. Nossa, a maldade tá nos seus olhos. Você que é suja. É minha filha, eu amo. E eu falava pra ele, tá bom. Mas você... Eu não acho normal. Se meu pai fizesse carinho por dentro da minha roupa, eu não acho normal. E ele falava pra mim, o problema é seu. Eu amo minha filha e vou fazer carinho. Aí eu falei, teve um dia que eu cansei de bater nessa tecla. Eu falei assim, então tá bom, vamos pensar o seguinte. A Bela vai começar a namorar. Vamos supor que ela tenha lá 14, 15 anos. Ela vai começar a namorar. O namoradinho dela vai fazer carinho por dentro da roupa dela. O que ela vai automaticamente tá na cabeça dela? Ele me ama. Ele é carinhoso comigo, porque meu pai também fazia isso. Você tá pondo um padrão pra ela. E ela vai aceitar esse padrão. Então, qualquer cara que colocar a mão por dentro da roupa dela e fizer carinho, ela vai se sentir amada. Porque era assim que ela recebia amor do pai dela. Aí ele, nossa, nunca tinha pensado por esse lado. É verdade e tal. E segue o baile, continuava. Ok, dormia de conchinha, mas enfim. Não, eu durmo de conchinha com meu filho, Amanda. Mas é que você não tem, enfim, algo não tem, mas encostar eu durmo. E meu filho, quando ele fala, mamãe, eu posso dormir no meu quarto? Eu falo, não, eu quero ficar pertinho de você, porque eu não quero dormir sozinha. E assim, todo dia, né? Vou lá pôr a Bela pra dormir, vou ler escritura com ela, só com a Bela. Eu punho os meninos pra dormir e ele punha a Bela pra dormir. Tá, então você chegou de Las Vegas com todo esse... Depois de eu ser operada, inclusive um fato interessante, né? Fui operada, saí do hospital no mesmo dia, que lá as coisas são bem diferentes, né? Saí do hospital no mesmo dia, fomos pra casa da minha prima, onde a gente estava hospedado, que inclusive a gente saiu da casa da minha prima e foi pra um hotel, porque ele se incomodava. Ele falou que ele não com a se presença sentiu das bem, crianças. né? Ele não se sentiu bem, ele não queria que eu interagisse com as filhas da minha prima. Porque a gente viajou de lua de mel, você não viajou pra visitar a família. E aí a gente chegava do dia, que a gente passava fora, passeando e tal, e ia pro quarto, e aí uma das pequenininhas escondida debaixo da cama pra brincar, lá, e eu brincando, tia Nana, vamos fazer a noite das meninas, não sei o que, assistir filme, e olhava pra mim e falava assim, você nem inventa. Que tinha que ficar trancado no quarto. E aí, no dia que eu cheguei do hospital, depois eu vou te mandar as fotos, acho que eu não te mandei, da operação, no dia, entendeu? No dia que eu fui operada,
tá? Pra deixar bem claro. Eu tive que namorar com ele. Tinha acabado de chegar do hospital. Eu tenho uma carta aqui que a Amanda me mandou, e aí eu falei, não, traz pra mim, né? Ela me mandou não, ela me falou, eu falei, traz pra mim. E essa carta, deixa eu só achar, tá a próprio punho E tem data, eu acho, né? do João e tem data. Eu não sei se essa letra é dele, diz a Amanda que é dele, essa letra, eu não sei. E aí, nessa carta ele fala que faz 2 dias que vocês não namoram, mas que ele conseguiu namorar com você, inclusive, eu vou só mostrar aqui a carta, só que tá aqui na minha mão. Não, essa é que ele fala que ele não sabe o porquê que ele me maltrata tanto, já que ele me ama. Não, eu vou mostrar todas as cartas escritas à mão, e aí eu vou falando assim no contexto. Essa que você tá citando é a que tem E aqui, ó, as cartas que ela tem. E aí, ele fala assim, faz 2 dias que eles estão sem namorar, e... Posso ler? Você quer ler? Pode ler. Isso aqui é um relato dele, no diário dele, que eu tirei uma foto dos arquivos do iCloud dele, porque o tempo que eu estava com as crianças sequestradas, eu fiquei com o iPad do Dani, né? Na verdade, eu acho que a real intenção da busca e apreensão era pelo iPad, não era pelo Dani. Então, estava logado na conta dele, então eu tive acesso. E ele diz assim, dia 14/4, hoje namoramos. 2 dias atrás eu tentei, mas ela disse que não estava afim. Ela tá muito sonolenta. Hoje eu forcei um pouco a barra e ela namorou. Eu não quero mais isso, esse favor. Eu sinto claramente a falta de vontade e descaso da parte dela. Aí no dia 8/6, né, um pouquinho menos de 2 meses, ele disse assim, hoje namoramos pela manhã no quarto. Fiquei mexendo nela enquanto ela dormia. Sei que ela não gosta, mas eu estava precisando. Eu sei que um dia eu vou aprender a controlar e, quiçá, não ter mais o desejo. Eu amo namorar, mas eu abriria a mão desse desejo para não me frustrar mais diante das sequentes rejeições. E você queria continuar com esse casamento? Isso aqui eu só li depois que acabou o casamento. Isso quando eu não acordava, enquanto ele estava namorando comigo, e aí eu fingia que estava dormindo. Quando escorria uma lágrima, assim, e eu falava, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Doutora Renata, quantas pessoas você escuta aí dentro da sua delegacia com esses relatos, assim? Eu acho que deve ser de monte, né? Infelizmente. Infelizmente temos alguns relatos, sim. Esse relato está no processo e o juiz disse que não compete a ele julgar. Aliás, não compete nada. O vamos juiz, lá. assim, chega aqui no Crimes e Efeitos, os juízes falam que não compete. O que compete, gente, aos juízes a julgar? Queria entender. Eu não sei o que compete aos juízes. Amanda, você fez uma denúncia Você fez boletim de ocorrência? Fiz. Boletim de ocorrência? Fiz. E sobre essa questão de carinhos debaixo da roupa, o que você fez sobre isso? Hoje, eu sempre tive um sentimento sobre isso, né? Que parte do corpo que eram esses carinhos? Ela era bem menorzinha, então era no corpo todo. Então, bumbum, peito, peitinho, assim, que ela não tinha peito ainda, né? Era ela pequenininha. E assim, é triste falar isso, mas assim, sabe o tal da obediência cega, quando você acredita muito numa coisa? Eu não acreditava que realmente poderia ter alguma maldade, né? Até que uma vez eu levei ela numa endócrino, porque ela estava se desenvolvendo muito, muito, muito novinha ainda, e eu fiquei com medo dela menstruar logo, né? E eu fui para tentar atrasar. E a reação dela dentro da endócrino foi assim, de a endócrino ter que sair, abrir a porta e explicar lá fora que estava tudo bem. Porque essa menina berrava e ela gritava, se escondendo assim, ó. Não, não, não. Eu, Bela, mas ela é mulher, Bela, ela só precisa ver você. E ela berrava, ela tremia assim, inteira, tal. E eu achei aquilo tão estranho. E a primeira coisa que eu fiz, que eu fui falar pra ele, a gente não pode mais deixar a Bela dormir fora de casa. Tá acontecendo alguma coisa? Tem coisa estranha.
E eu até conversei com a Bela algumas vezes, perguntando se aconteceu alguma coisa fora de casa. Mas eu nunca passou pela minha cabeça que pudesse acontecer alguma coisa dentro de casa, Até ele falar na live. eu ouvi-lo dizer que descobriu que eu abusava de filho. Aí foi onde acendeu o seu. Aí eu pensei, meu sentimento nunca esteve errado. Mas quando você não tem como provar o negócio, como é que você fala? Eu não sou igual ele, isso aí. Igual ele tá fazendo por aí, né? Porque Falando, assim, sem ter como provar. uma coisa que eu recebi até. Eu fiquei até abismada. Falei, você tá do lado da Amanda. Eu não tô do lado de ninguém. Eu tô ouvindo a Amanda. Eu, como mãe, obviamente, eu tomo um partido. Se ele me provar que o que ele tá falando é verdade, eu vou me condoer com a dor dele. Caso contrário, você vai me desculpar. Mas eu não destratei nem nada, sabe? Mas assim, eu acho que a história é muito pesada. É muito né? pesado. Eu nem queria falar sobre isso, assim. Eu falei, não vamos se aprofundar, mas como eu ouvi nessa live ele falando que ocorreu esse abuso pela sua parte, eu falei, eu vou perguntar. E a gente tem algumas. A gente tem alguns sinais. Porque assim, como que eu aprendi a me defender dele? Estudando. Então ele é uma pessoa que argumenta muito bem. Ele fala muito bem, muito eloquente, né? Então, o que eu aprendi? Que eu nunca ia vencer dele no argumento. Eu tinha isso na minha cabeça, eu nunca vou vencer no argumento, deixa ele falar sozinho, eu não vou brigar. E aí eu aprendi que não era assim que eu tinha que fazer. Coloca o print pra mim, que eu recebi no Instagram, de uma ex dele. E eu vou falar isso porque ela me permitiu que falasse, tá? Eu pedi autorização. Eu pedi a autorização, ela entrou em contato com nós, sabendo do caso. Por que eu vou falar do caso dela e pedir autorização para falar? Eu só vou pedir para você aumentar a tela, só para não vir o... Não, é print. Tá? É print. Por que eu vou falar desse caso? Porque na live em si, eu vi que fica muito, muito dolorido para mim ver. Do mesmo jeito que eu estou fazendo isso na live com a Amanda, eu irei questioná-lo também. E irei questionar a Amanda ali na presença dele também, tá? Isso será feito. Mas ele fala muito, 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 muito da família da Amanda. Como se a família da Amanda todos tivessem o mesmo padrão. Que padrão de ser besta. Ele fala que emprestou dinheiro. Ele deu golpe em todo mundo. Enfim. E aí... Eu só tenho a voz de quem? Da Amanda e da família dela. Ele tem a voz da família e ela tem a voz da família. Não, ele tem a voz dele e da irmã dele, que tá gritando mais que ele. E eu falei, cara, é muito difícil você pegar partido, porque é óbvio que a família vai ficar do seu lado. Eu não acho contra, não. Se a irmã dele acha que ele tá certo e ela tem que defender, eu também faria pela minha irmã. E do mesmo jeito. Só que chegou o relato pra mim de uma terceira pessoa, uma pessoa que não mora nem no país. E ela chegou pra mim, eu falei, posso falar o seu relato? E esses 3 prints. E aí eu vou ler aqui rapidinho, porque quem já sofreu relacionamento abusivo? Nossa. E a doutora que está aqui com a gente é uma delegada. E ela recebe isso no cotidiano dela, sabe que tem padrões. E padrões, eles se repetem dia após dia, eles não mudam. Então, assim... Assim como ele disse que é na minha família, né, no caso. Assim como ele disse na live, tá? Sim. E aí... Não é esse daí... ele era extremamente dominador, usando palavras como eu vou cuidar de você, sempre. Ou sua família não gosta, sua família não gosta de mim, então você precisa ficar do meu lado, para que eu entendesse que o problema era eu e minha família e que ele resolveria tudo. Ele usou meu nome, contas de banco, cheques em banco para comprar carros, pagar contas e comprar bijuterias para a mãe dele revender. É realmente um padrão. Ficamos noivos antes dele sair de missão na igreja e frequentávamos. Contra as regras, me ligava todas as semanas. Pra mim, ele falava que é mentira. Há pouco tempo atrás, soube que ele tinha outra pessoa além de mim. Nada mudou na minha percepção. Nada mudou na minha percepção. Cadê onde está minha percepção, gente? Minha percepção sobre ele ou a família? Ou a família dele. Mas sim, diz mais sobre ele. A família dele era muito fechada e sempre com um tom debochado. Fazia brincadeiras como, no zoológico tinha mais
da onde você arranjou essa, principalmente na frente de outras pessoas, era mais prazeroso. O prazer em diminuir o outro era grande, mas estava tudo bem, porque ele ia resolver tudo. E aí, ela não precisa mandar mais não. Aí ela escreveu outras coisas. O que me deixou intrigada em falar, eu vou apresentar, foi porque numa conversa com ele, inclusive irei falar isso com ele disse que ela foi o amor da vida dele. Nossa, não era eu? Não. Ah, tá. Amanda, sossegas, você não é. Perdão. Perdeu. Ele também não é o meu. Então é isso, perdeu. E aí eu falo, ele fala que a mulher é o amor da vida dele. E esse é o relato do amor da vida dele. Repetindo padrões, é isso que eu quis mostrar, né? Doutora Renata, padrões, né? Padrões. Não tô falando dele, tô te fazendo uma pergunta. O que a doutora vê dentro da delegacia? Os homens ou mulheres, porque existe mulheres, eu não sou feminista, não sou dessa causa, mas assim, existe mulheres também. Então, as pessoas narcisistas, manipuladoras, elas têm o mesmo padrão. O que nós temos já, né? E aí seria mais na órbita de psicologia, né? Psicanálise. Nós temos repetições de comportamentos. E Exato. é o que a gente sempre coloca nas palestras de violência doméstica, que não adianta você separar o autor e a vítima, não adianta você prender o autor, não adianta você dar políticas públicas para a vítima se você não tratá-los, né? Então, há uma grande questão na repetição de comportamento. Não estou dizendo que são todas as pessoas, não estou dizendo que é o caso que a gente está analisando aqui, mas nós temos uma grande identificação de repetição de comportamento. Então, se eu não tratar essa vítima, se eu não tratar esse agressor, provavelmente eles vão interagir, se relacionar com pessoas que se identificam com o que eles tinham com esse, né? Com a ex ou com o ex. Então, é um grande problema da violência doméstica. Você precisa fazer esse tratamento para que se interrompa esse ciclo e a pessoa não procure outro igual, que venha entregar o mesmo tipo de comportamento doentio, né? É isso, meu desespero de tirá-los de lá de onde eles estão, do ambiente. Por isso que eu mostrei a mensagem, porque quando eu conversei com ele, e foi uma conversa muito respeitosa, não tenho problema nenhum de falar sobre isso, foi uma conversa muito respeitosa, eu ouvi, recebi várias coisas assim como, eu recebi, na verdade, da Amanda agora. Na verdade, a Amanda, ela me contou e eu fui buscando informações. Cheguei até a família da Amanda. É porque eu sou uma pessoa muito violenta, então... Você tá bem lenta, porque, meu Deus, eu pedindo as coisas pra ela. Amanda, me manda tal coisa. Aí eu falei, quer saber? Tranquila. Eu preciso, o podcast tá chegando. E aí eu fui, falei com algumas pessoas da família dela. Eu falei, pelo amor de Deus, preciso das coisas. Aí eu fui recebendo os documentos e tudo mais. Recebi, eu achei uma pessoa agradável, tanto que vai vir aqui, que se também não fosse agradável, também não sou obrigada a ouvir. Mas quando ele me disse que foi o amor da vida dele, na hora me acendeu uma lâmpada. O amor da vida dele falou totalmente o oposto. Aí eu falei, ó a repetição aí. Isso foi um pensamento meu. Posso estar completamente errada. Amanhã ele pode mudar completamente meu pensamento e eu vou falar, Amanda, vai procurar o que fazer. Pode ser. Mas ele tem uma carta que ele mandou aqui para Amanda, colocando assim. A data é importante, né? Na data foi 21/3/2012. Assinatura dele, 2012. Nana, existem muitas coisas que eu não sei explicar. Uma delas é o dom para te magoar. Não sei explicar. Porque sou grosso tantas vezes com você. A letra dele eu não entendo muito bem, tá? Ele disse que é porque ele fez cursinho para medicina e ele ia ser médico. Por isso que a letra dele é assim. Eu não consigo entender. Mas aqui ele faz uma carta como se fosse um pedido de desculpa por magoar, por ser grosso, Quer que eu leia? por Eu ser entendo. ofensivo. Não precisa ler tudo, não. Mas é importante, porque o pessoal tem me rechaçado bastante, né? Leia. Por aí, porque eu que sou a doida, no caso, né? Existem muitas coisas que eu não sei explicar. Uma delas é o meu dom para te magoar. Não sei explicar porque eu sou grosso tantas vezes com você, porque eu tento ser intimidador, ameaçador, arrogante e muito mais. Tendo isso,
tendo isso com uma mulher. E não só uma mulher, a minha mulher. A mulher que eu jurei amor e respeito. A mulher que me deu 2 filhos, na época eram só Dodô e Bela. Que são o nosso... tá complicado mesmo. Ah lá, tá vendo? Tá difícil até pra você. Que são o nosso tesouro nessa terra. A mulher que eu amo desesperadamente e que eu morreria se eu pudesse. Sei que é difícil acreditar que eu te amo tanto assim. Como é que alguém que ama tanto pode maltratar tanto? Como alguém que ama maltrata? Essa é só uma das coisas que eu não sei explicar. Eu te amo muito, te admiro. Eu sonho em merecer um dia ter você e nossos filhos para sempre comigo. Eu não sei porque eu ajo desse jeito, mas eu sei que eu posso mudar e eu quero mudar. E eu quero te tratar como você merece 100% do tempo e não só às vezes. Me perdoe mais uma vez e não desista de mim, porque eu te amo e pelo amor vale tudo. Até perdoar um grosso como eu. E você perdoou, né? Aguentou até agora? E quando ele me mandava essas coisas, eu falava pra ele 70 vezes 7. Era sempre a minha resposta. Perdoa teu irmão 70 vezes 7. Porque colocar Deus... Eu acho que a placa mais usada no mundo é a placa do nome de Deus, né? Então, todo mundo gosta muito de usar o nome de Deus em vão, né? E aí eu digo em todos os setores, né? Eu não estou dizendo só uma pessoa que manipula. Aliás, é só a pessoa que manipula, né? Que faz isso. Posso fazer um parênteses? Claro. Essa carta eu mandei pro Pedro. Logo que estava tudo acontecendo, eu falei, Dodô, leia o seu pai mesmo falando. Mamãe não é mentirosa. E aí ele me respondeu algumas horas depois. O papai já me explicou sobre essa carta. Tudo tem uma explicação. Foi só uma briga que vocês tiveram. Isso. E tudo tem uma explicação. Eu tenho um relato de uma pessoa que eu não vou também identificar. E eu tenho um relato de uma pessoa que diz... Estava desesperado para falar. E eu falei, não vou colocar você para falar. E ele fala que ele frequentava a sua casa. E essa pessoa viu o Dodô apanhar de cabo de vassoura porque foi mal na prova. E ele disse que também não podia ficar dentro de casa, que o seu ex-marido obrigava a ficar lá embaixo, porque ele ficava com você dentro do quarto o dia inteiro e você não podia sair de dentro do quarto. E, assim, são relatos. E eu falei que eu não ia colocar, porque eu falei, pode deixar que eu falo o que eu ouvi, né? Então, assim... Se a história da Amanda estava totalmente incoerente, como eu recebi várias mensagens, eu não vejo incoerência. Não, até eu quase acreditei pelas coisas que eu vi. Eu vejo um caminhar. Um padrão, né? E um padrão. Posso fazer um parênteses aí Pode. Da história do depoimento da ex-namorada? Em conversa com o Pedro, pelo Instagram, eu já sei quando é o Pedro, não é? justamente pelo padrão. Eu aprendi. A escrita. Eu aprendi. Mais, né? Eu aprendi o padrão. Ele tem um padrão de escrita e de fala. Todo mundo tem, né? E em conversa com o Pedro, ele estava lá me atacando depois da primeira busca pelos pequenos, que os pequenos não quiseram ir embora com ele. E aí ele, pelo WhatsApp, pelo Instagram do Pedro, ele ficava, mamãe, devolve meus irmãos, você roubou meus irmãos. Eu falava, Dodô, seus irmãos não quiserem ir embora, amor. Olha o vídeo, mandei pra ele, falei, eles não quiseram ir embora, eles querem ficar com a mamãe. Eles querem ficar com a mamãe. Eles estão desesperados. A fala do Dani era, mamãe, se o papai pegar a gente nunca mais vai ver você. Uma criança de 7 anos. Acho que foi o último vídeo que a gente... Já tem a consciência do que ia acontecer. Enfim, eu vídeo querendo... sem imagens, eu quis branco. Ter certeza de quem eu tava falando e quis E eu falei assim pra ele, conhecia ela, porque ela tinha entrado em contato comigo. Já. Ela já tinha me contado algumas coisas, eu não trouxe ela pra cá, porque, enfim. E aí eu falei só isso, só essa frase. Aí, pelo celular do Pedro... O Pedro mudou. O Pedro ficou muito bravo. Você quer saber o que veio escrito? Depois eu te mando o print também, pra não ser a louca, né? Que só fala sem provas. Mamãe, todo mundo já sabe por que os policiais não pegaram os meus irmãos à força. Porque você foi pro motel com o policial que foi buscá-los. Você é famosa no batalhão. Todo mundo sabe quem você é. Que você faz posições de jiu-jitsu na cama. Você é nojenta. Nossa, Amanda, vou te falar, viu?
Abre curso, Amanda. Abre curso, faz cursinho. Meu filho de 16 anos me falou isso, você acredita? Põe o vídeo. Peraí, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Renata e eu vou depois liberar. Que vídeo que você vai passar da criança, não? Não, é só da voz. Eu não gostaria de participar, tá? Se tivesse vídeo de criança, eu não gostaria de participar. Só tem a voz nesse vídeo. Que eu vou fazer um parênteses. Por favor. E assim, realmente me mantendo numa posição neutra, conforme a gente está falando desde o início. Perfeito. O que mais me preocupa em situações de violência doméstica são as crianças, são os adolescentes. Mas o meu grito é isso. Eles estão sendo expostos, não estou falando que por você, nem pelo marido, pelo ex-marido, não é isso que eu estou falando. Mas eu gostaria muito que ficasse aqui registrado o cuidado que a gente tem que ter com essas crianças, o cuidado que a gente tem que ter com a imagem. Vejam, eles vão para a escola, eles vão para a comunidade, eles vão viver no social. Então, o que eu deixo aqui encarecidamente é uma atenção que a gente tem que dar com a imagem para essas crianças, tá? Uma imagem para as crianças e para os adolescentes, porque realmente, independentemente do que aconteceu, a gente precisa cuidar deles. A gente precisa muito que eles sejam respeitados, cuidados, e depois que tudo isso passar, que realmente eles sejam curados, né? Renata, eu vou concordar com você e vou aproveitar porque eu vou falar isso até na frente da Amanda. Infelizmente, chegou num nível que não deveria chegar, que é o expor as crianças, entendeu? Porque as crianças não têm nada a ver com isso. Você quer o bem do seu filho, você quer a guarda do seu filho, exatamente o que você disse, doutora. As crianças não têm culpa. As crianças não têm culpa que se o pai e a mãe estão se matando, né? Então, se o pai está matando a mãe, no caso, né? As crianças deveriam ter sido preservadas, sim. Deveria ter sido preservada. E aí né? Justamente esse o meu grito, por isso eu fui para a internet, porque assim, é absurdo o que tem acontecido com meus filhos. Eu não quero me defender das acusações que estão sendo feitas contra mim. Claro que é importante para mim, a minha honra mas a minha reputação não é importante para mim. Amanda, ela não postou saúde foto mental de dos rosto. Meus filhos Amanda não postou. O que ela postou foi foto dela abraçando os filhos dela e eles estão de costas, de lado. Ela não tem foto de rosto, nada disso. Eu cheguei a falar isso, inclusive, para o João. Mas se você está querendo lutar pelos seus filhos, por que você colocou seus 2 filhos ali falando? Para descredibilizar a mãe, Então, eu acho isso um absurdo. E assim, por que eles sabem? Detalhes, na verdade, não existiram, né? Então, botou a fala dele na voz dos filhos menores. Eu queria aquele vídeo que você falou que eu não consigo, que tenha só tem o som do pai falando, chegando. Tá. Só tem o som. Se você quiser, eu acho que eu posso colocar aqui no microfone o som. Aquele não precisa lá nem me mandar. Diante do delegado entrar em casa. Isso. É só o som, eu não preciso nem... Não tem imagem mesmo esse vídeo, né? Não tem. Era só... É só ele falando, não tem nem as crianças. Então, assim, é muito triste, muito triste. Doutora Renata, você quer que eu te faça uma... A gente já está finalizando. Eu te faço a pergunta e eu te libero? Pode ser, se você conseguir. Então, a minha pergunta final mesmo é assim, o que tem que ser avaliado, né? No final. Essas denúncias que... Não acaba tendo peso. Eu não vejo peso nem dela nem dele, assim, em algumas coisas. Eu sendo bem sincera, tá? Não, mas eu não tenho denúncias sobre isso no processo. Eu sendo bem sincera, o que leva mais em consideração os prints, os áudios de filho falando, de não sei o que, né? Ou toda uma rotina de vida, a vida dessas crianças, a mãe não ter contato com esses filhos, o que leva mais em peso na visão aí da doutora? E não no caso dela, no caso de qualquer um que chega aí na sua delegacia. O que realmente a gente percebe é que a partir do momento em que você começa
Inclusive, ela até citou, né, uma carta que ele falou para ela, e a gente vê isso muito aqui. Ah, porque eu amo muito, é algo que eu não consigo nem explicar. Ama a si Muitas mesmo, no vezes caso, né? esse amor, ele é trocado pelo sentimento de posse. Então, não é um amor, é uma posse. E é A mulher minha, é um é objeto, né? meu. Isso. É Então, a exatamente. grande questão, e é de ambas as partes, né? Tanto do homem quanto da mulher, a gente vê esse amor que eles vêm falar pra gente, mas eu amo demais. E aí é importante identificar, porque se você ama, você quer bem. Se você ama, você quer. Você não precisa conviver, você pode ter um choque de mentalidade, né? Você ter personalidades diferentes, você dizer, eu não quero mais conviver com você, mas manter uma postura saudável porque realmente ama. Então você pode amar uma pessoa de longe, que eu acredito que seja um relacionamento e um fim saudável. Você amar de longe, amar porque não tem mais não é possível conviver. Enfim, então precisa, primeira coisa, e aí também deixar para quem nos ouve, entender que esse amor tem que ser separado da posse. A partir do momento que você identificou a posse, você vai querer fazer de tudo para que essa pessoa volte para você. E aí, não é voltar na presença, é ficar o dia inteiro pensando em você. O dia inteiro pensando em você já é o suficiente para Voltar aquela para o pessoa que tenha controle. posse. E é isso que a gente vê muitas vezes. Então, vem a medida protetiva, pede o afastamento. Ah, mas ele me mandou mensagem, eu dou print, comunico. Tá ótimo, tem que fazer isso mesmo. Mas cuidado para que esse sentimento ele não passe a ser não mais presencial, mas mental. Então você passa o dia inteiro pensando nele, você passa o dia inteiro pensando nela, por situações relacionadas a essa briga. O que nós vamos ter no processo aí? A voz dela, a voz dele. Nós vamos ter um choque de vozes conflitantes, não só nela, como todos os outros. E é como eu falei, muitas vezes a materialidade vai ser difícil de constatar. Pode ser que tenha um, pode ser que tenha no outro, mas a gente sempre tem que analisar no final realmente qual é o interesse da criança, qual é o interesse do adolescente, porque eles precisam do convívio dos dois, a não ser que se identifique que sejam violentos. E violência física, mental, né, uma violência moral, enfim, qualquer tipo de violência. Aí a gente tem que pedir o afastamento. Mas até então é importante que o convívio seja dado, né? Doutora Renata, mais uma vez, obrigada. Obrigada, doutora. Por estar aqui dividindo toda a sua experiência e mais uma vez o seu tempo. Muito, muito obrigada mesmo. Eu ainda quero a doutora aqui presencial. Não sei como que a gente vai fazer isso, mas a gente vai conseguir mais para frente. Obrigada de coração, viu? E boa sorte para ambas as partes. E torço muito Obrigada. para que Na tenha verdade, uma. eu preciso da sorte para as crianças, eu não preciso para mim. É para eles que eu Não, tô mas para aqui, não todo é para mundo, mim. porque se todo mundo conseguir se harmonizar, as crianças também vão. Então, desejo de Exatamente. coração boa sorte para todas as partes, que seja resolvido da melhor maneira possível, realmente pensando nas crianças, nos filhos, né? Com certeza. E Obrigada. tudo de bom, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, doutora Renata. Obrigada. Bom, eu vou vou mostrar aqui uns vídeos. A Amanda não assistiu, a Amanda não sabia. Foi assim um pedido da família da Amanda. Eu também pedi para que, se eles tivessem vontade de falar alguma coisa, que a gente estaria aberto. E eu vou apresentar aqui para vocês. Quem vai apresentar é a Amanda. Ela vai ver o rosto e vai falar quem é quem, porque eu não sei quem é. Tá. E antes de mostrar os vídeos aqui, eu quero agradecer ao mais um café do Atrium Shopping, da nossa Natália querida que está aqui. Se tiver uma pergunta, segura aí que eu vou te perguntar, tá bom? Se você tem aí, você faz aí. Que é o nosso patrocinador aqui, tá sempre aqui com a gente. Deixando aqui um pouquinho mais leve, mais gostoso, mais saboroso aqui. Agora a gente vai ouvir, e eu vou aproveitar enquanto ouvir os vídeos, ouvir e ver os vídeos. Eu vou comer um pão de queijo aqui. Eu tô querendo e o ar-condicionado deixando gelado. Mas, enfim, vamos ver então o vídeo. Pode ser... Pode. Qualquer ordem, tá bom? Não tem problema, não. Eu sou a Cida, tia da Amanda, passando só para dizer que eu sei, eu vi
que ela é uma mãe maravilhosa, que ela é uma mãe extremamente carinhosa com seus filhos, sempre muito cuidadosa. Eu sempre admirei por isso. As coisas das crianças estavam sempre impecáveis, tudo muito bem organizado. E eu sei que seus filhos a amam. Tia Cida. Meu nome é Renata, eu sou irmã da Amanda e eu tô aqui para falar da Amanda como mãe, como pessoa. A Amanda sempre foi uma pessoa incrível, ela de uma sensibilidade maravilhosa, enfim, como mãe, um exemplo. Nunca encostou um dedo nessas crianças, sempre tentava fazer as coisas no amor, na conversa, né? Justamente para equilibrar o desequilíbrio que tinha o ex-marido dela, o pai das crianças, né? Que ele sempre foi muito desequilibrado com as crianças e com todas as pessoas. Quem conheceu os dois minimamente sabe do que eu tô falando e sabe que tudo que ele fala dela é uma grande mentira. Amanda nunca levantou a voz e um dedo para um filho. Ela sempre fez tudo por eles. Tudo. Ela programou cada festinha de aniversário. Ela costurou os vestidos de aniversário da Bela. Ela fazia decoração. Ela fazia os convites. Sempre uma dedicação, assim, incrível, né? Então, assim, ela sempre foi um exemplo de mãe para mim. Uma mãe que eu gostaria de ser. E se hoje eu sou uma mãe melhor com os meus dois pequenos, é por causa do exemplo dela. Eu olhava ela sendo mãe e eu queria ser como ela. Ela sempre aproveitou a melhor parte. A louça podia estar na pia, a casa podia estar desarrumada, mas ela estava com eles, ela estava participando, ela estava ali prestando atenção neles e curtindo cada fase dessas crianças, porque nesses 16 anos ela foi mãe. Ela foi mãe e eles sabem disso, eles sentem isso, eles só estão com medo, tá? Então, assim, eu tô aqui para dizer que ela precisa recuperar essas crianças, porque só com ela eles vão estar em boas mãos. Eu sou mãe da Amanda e eu estou aqui para dizer quem é minha filha. Um amor de moça a vida inteira. Mãe, se eu pudesse ter sido como ela é. Eu fui brava, elas que falam. Muito. Enérgica. Bastante. Mas ela trata os filhos dela como seres, assim, muito especiais. E, assim, ninguém se meta com os filhos dela. Uhum. Ela sabe bem quem ela criou e sabe quão maravilhosos eles são. Os dois mais velhos estão sob o domínio, mas os pequenos, que não sabem quase nada, e sabem a mãe que eles têm, eles querem ela. Uma mãe exemplar. Ela sempre foi o tipo de mãe que a gente olhava e falava como ela consegue. Minha irmã Gabi, ela mora na Austrália. Ela sempre foi extremamente dedicada, ela sempre foi Crianças são extremamente apaixonadas. carinhosa e principalmente ela nunca encostou um dedo nas crianças. Na verdade, a gente até ficava inconformada, às vezes a gente até ficava irritada, porque ela sempre tentou resolver tudo com calma, com carinho, sempre tentou resolver tudo na base da conversa. E a gente olhava e falava, não é possível, como é que ela tem tanta paciência pra fazer isso? E quando a gente vê tanta mentira rolando na internet, machuca mesmo, porque é mentira. É mentira. Qualquer pessoa que conhece ela de perto, ou mesmo de longe, sabe que ela seria incapaz de fazer tamanhas atrocidades, como estão dizendo por aí. Sério. Eu sou a tia da Amanda e gostaria de dizer que ela é uma mãe maravilhosa. Uma mãe extremosa, uma mãe que sempre cuidou dos filhos, que ensinou o que era correto.
repreendeu quando necessário, mas acima de tudo deu muito amor, cuidou deles, os defendeu. Essa é a Amanda, minha sobrinha, de quem eu tenho muito orgulho. Irmã da minha mãe, tia Rose. Esse foi os vídeos que a sua família quis mandar. Por desespero de ver tantas acusações. Ninguém acredita. Me manda aquele áudio que eu comentei. Eu vou colocar aqui. Enquanto isso, você se recupera. Não, vai aí se recuperando. Ai, meu Deus. É o seguinte, pessoal. Hoje você tem prova. Eu acho que você não vai conseguir ficar no prédio para esperar o papai chegar com a polícia. Eu só chego aí umas 3 horas, certo? Deixa a Bela aparecer na câmera junto. O papai vai na semana que vem, provavelmente na segunda, mas vocês não sabem de nada. Eu vou ir de dia, provavelmente ela vai deixar vocês faltarem na escola, vai deixar os pequenos, que agora ela vai querer ser legal. E aí eu vou chamar a polícia, com o meu advogado, e a gente vai no conselho tutelar. Não vai ser traumático, não vai ter briga. A polícia é só pra proteger o papai, entendeu? Porque a mamãe pode prender ele. Aí a gente vai no conselho tutelar, e aí lá um conselheiro vai ouvir vocês, todas as crianças. Então não vai ser hoje? Não, não vai ser hoje. Fica esses dias com a mamãe, tá bom? A irmã dele é com ele. Eu vou... Uma pergunta que eu vou fazer pra ele. Eu quero que você me manda, porque eu vou fazer uma pergunta pra ele. A polícia vai proteger o papai, mas não é pra proteger as crianças? Exato. O problema não é as crianças. Não se preocupem, não vai ser traumático. Não vai ser traumático. Tô te avisando que eu vou com a polícia. As crianças... Daqui uma semana. Então fica essa semana aí com ela. Fica uma semana. Vocês correm tanto risco que eu só vou daqui uma semana. Exato. A mãe é tão louca, tão perturbada. Fiquem quietinhos no cativeiro. Daqui aguentem uma com a semana fome, bebe água. Bebe água quando tiver fome, hein? Isso, porque quando a gente tá com fome, a gente bebe água. E aí, daqui uma semana, depois que vocês ficaram com essa pessoa que não dá comida pra vocês, essa pessoa que tortura vocês, essa pessoa que é ruim, daqui uma semana, eu vou aí. E aí, eu vou pra polícia proteger o papai, porque vocês não precisam de proteção, porque eu já tô deixando vocês uma semana aí com a doida, então vocês não precisam de proteção. Agora, eu vou levar a polícia pra me proteger. Faz-me um favor. Renata. Desculpa aí. Nath, tem alguma pergunta? Renata é minha irmã. Desde o início do relacionamento de vocês, sempre foi assim, ou era Sempre. diferente? Sempre foi assim. Então, que aí eu vou dar minha opinião, não vai ser muito minha pergunta. Mas, por exemplo, às vezes uma mãe muito enérgica, eu falo isso porque a Camila sabe mais ou menos a minha situação. Uhum. Às vezes, causa na gente, como que eu posso dizer? Tipo assim, Quer vir aqui na frente pra sua avó sair? Vem aqui pra sua avó, vem. eu tô fazendo a fala certa. Não tem fala certa, aqui é tudo, aqui não tem... E não tem nem edição, já era. E não tem edição. Falou, já então, foi. Que senta aqui pra sua voz aparecer aqui direito. Vai. Não, é realidade, não tem... Então, não, é que eu sou mais, como que eu posso dizer? O meu posicionamento é sempre na questão familiar. Por exemplo, os pais também já foram separados. A gente passou, eu já bati no meu pai com paulada. Minha nossa. Falei pra todo Ainda mundo bem que na a delegada... rua. Não. E eu tô falando isso porque eu sempre falo que eu exponho a minha realidade. Não foi fácil. Tipo, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Eu saí falando na rua que meu pai tinha abusado de mim. Isso nunca aconteceu. Eu amava muito meu pai, mas pela questão da minha mãe, infelizmente, Uhum. O jeito que eu defendia minha mãe era dessa forma, mas não significa que eu não amasse o meu pai. Sim. Então é isso que eu tô querendo dizer, né? Que eu acho muito sério. E demorou muitos anos e me causou um trauma emocional muito grande, porque hoje em dia, meu pai já é falecido. Graças a Deus eu consegui morar o último ano antes de eu me casar com meu pai. Então eu tive ali uma recuperação de vida, vamos supor, mas meu irmão nunca se recuperou. Meu irmão tá com 31 anos, tá com uma depressão que nunca provavelmente vai ser curada de uma outra forma. E sempre tem um lado que vai ser mais manipulador do que o outro. Não significa que meu pai também era perfeito com a minha mãe, tá? Mas quando eu escuto essa parte, tipo, de querer dizer que as crianças são manipuladas por um lado, então eu preferia que tirasse de perto dos dois pais. Se tá falando, então, que a culpa é da mãe ou que a culpa é do pai, eu acho que deveria deixar em um ambiente neutro,
na minha visão. Caso não tivessem provas, né? Tá vendo? Caso não tivessem provas de quem realmente manipula, porque né? assim, é óbvio que ele é obcecado. Sim. Né? Tipo, tanto por você quanto por uma situação. Mexeu com o ego da pessoa, então que eu vou mais pela parte psicológica ali, né? Tipo, Eu analiso muito assim não também. vai ser a Amanda, vai ser outra pessoa. Ele vai fazer isso com uma outra pessoa se tiver oportunidade. A gente viu o relato de outra pessoa. Eu entendo E eu que você recebi precisa se relato de defender. outras, muitas, várias. Então, Uhum. por isso que eu acho que assim, eu entendo que você precisa se defender, né? Se o caso foi exposto de uma Uhum. certa forma, tudo, porque eu acho isso triste, ter que ficar se expondo. Não, até eu mesmo odeio, Se nossa. traiu, se não traiu, eu acho que é uma situação que todo mundo. E assim, entra é uma numa situação. Não tem nada a ver, mas é uma coisa que não era pra ser exposta, porque envolve outras pessoas também, não é assim. Então. Né? Inclusive, ontem eu recebi mensagem de uma mulher me escrachando porque o João entrou em contato com ela dizendo que eu tive um caso com o marido dela, uma coisa que nunca aconteceu. Sim. E eu acho que principalmente assim, depende de como você falou, mas quando aconteceu a traição, foi uma outra situação. Existem situações que todo mundo pode evoluir na vida. Claro. Você erra da mesma forma que, se Deus quiser, ele também evolua a um ponto dele procurar um tratamento, ver que isso é doentio. Porque, né, vamos supor que todo mundo vai ter ali o seu momento Durante de clareza. ali o casamento, que é que você me perguntou da história do casamento, né? Quando eu falava pra ele, chega, eu não aguento mais, eu quero me separar. E aí ele se arrependia e chorava, eu vou mudar. E assim, eu sempre impunha condições, então tá bom. E teve uma vez que eu falei, nós não vamos ter relação e você vai se tratar. Você vai procurar um psicólogo e você vai se tratar. E aí ele falava, tá bom, o que você quiser pra gente ficar junto. E aí ele ia, primeira sessão da psicóloga, segunda sessão da psicóloga, nossa, ela fala sobre isso aqui, não. Aí ele comprava o livro sobre aquilo, ele lia e falava, não preciso mais, eu já sei mais do que ela. E, inclusive, eu tenho o print dessa psicóloga, que ele ficou devendo. Como todas as pessoas. E era o que ele fazia comigo também, quando eu procurava tratamento psicológico. Então, ele não pagava, e aí ele me cerceava de cuidado. Você tinha... quando você casou, você viveu mais para a família. Você não trabalhava fora, no caso. Não, quando eu casei, eu tava trabalhando. Aí eu já Isso as saí do pessoas trabalho. Esquecem que é muito complicado uma mulher sair de um relacionamento abusivo. Nem vou falar mais essa palavra abusivo ou narcisismo, que eu acho que hoje em dia é tão usado e as pessoas acabam não prestando muita atenção quando a gente usa essas palavras. Uhum. Mas não, tem caso que você não vê uma saída. E Aí- é muito aí complicado. ela sai de casa e fala, agora que se vira, Então, porque ela e não ainda é recebe fácil, pensão. assim. Não E paga a ainda quando pensão. quer sair, E ainda no passa por processo um- ele fala que eu trabalhava e tinha uma carreira maravilhosa. Eu trabalhei por uma época, inclusive, e eu que bancava a casa. Olha, então se ele fala isso no processo, ele tá caindo em contradição, porque na live ele falou que você não trabalhava. Ah, ele fala assim no processo, inclusive ele dá o link dos lugares que eu trabalhei, famílias famosas que eu já... Tipo assim, às vezes eu fazia um freela, sabe? Um freela ou outro. Eu também acho. Mas assim, hoje... Mas não de a gente ficar recebendo paulada, sabia? Hoje, o que eu vejo no que tá acontecendo na minha história, eu levo assim... Os meus filhos vão ser fortes. Porque o que eles estão passando não é pra qualquer pessoa. E eu vejo isso pra mim também. Você tem um caso aí que pra gente encerrar, porque Tá. o nosso tempo já tá aí apertadinho, mas que É que você... tem muitos, né? Tem muita coisa, mas assim, nada impede da gente fazer Fazer o depois. episódio 2. Exatamente, nada impede. Sobre o AVC. Sim. Eu queria só que você... Agora, 2, 3 semanas atrás, não sei exatamente. Eu tô assim completamente... o tempo pra mim, ele tá correndo de uma maneira muito diferente. Então tem coisa que parece que já faz um ano, enfim. Acho que mais ou menos 3 semanas atrás, eu tive um AVC temporário. Eu fiquei completamente paralisada. Do meu lado direito, a minha boca tremia, o olho caiu, eu não conseguia levantar a mão, enfim. Eu fiquei paralisada na cama, eu não conseguia levantar pra pegar meu celular, pra pedir socorro. E eu passei assim a tarde inteira, e meu coração disparado, e o meu corpo inteiro tremia, e eu sentia frio, e assim, foi uma coisa horrorosa. Quando acalmou, que eu consegui pedir ajuda, né, aí as pessoas foram falando, isso aí é sintoma disso, sintoma daquilo, sintoma, enfim. Aí eu falei, não, gente, imagina, não é isso não. Voltou. Se tivesse sido um AVC, eu tava, né, acabou. Não, tá mas tudo bem. o temporário, ele é assim, né? Inclusive, agora, meu braço, assim, eu tô sentindo... Você tá tensa? Doer, assim, enfim. E eu, durante o pós, né, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Então, eu fui num fisioterapeuta e ele falou pra mim, é a sua cabeça. Tá na sua cabeça, porque
você não teve um trauma, um negócio assim, tipo, físico, né? Porque o AVC temporário você só pega em 12 horas. Passou de 12 horas, você não pega mais. Então, e o que aconteceu? É assim, meu corpo, aliás, né? Meu corpo gritando a dor da minha mente, do meu coração, enfim. E esse desespero, e o Miguel me ligando, e eu sabendo que as crianças... Porque o meu desespero, eu sabia que eles estão lá, presos, sem poder fazer nada. Meu desespero não sou eu, meu desespero não é o que eles estão falando de mim, eu não tô nem aí. Ana Paula pode militar, pode fazer o que quiser. Por exemplo, eu tenho áudios dela extremamente comprometedores e eu não preciso expor ela. Não é sua atenção, essa não é a minha luta. O meu foco, a minha energia tá focada nos meus filhos. Se vocês tivessem uma guarda hoje... Não, deixa eu terminar do AVC. Ah, tá. Tu perdoa. Que é a parte principal. Não, imagina, é porque eu já... Eu comecei a sentir novamente os mesmos sintomas, muito fortes, a semana passada, se eu não me engano. E eu comecei a desesperada a tentar contato com eles. Porque eu fiquei com medo de morrer, sem ver a carinha dos meus filhos antes. E eu fiquei com medo de morrer, sem eles me verem viva. Porque eu sei que, assim, principalmente Pedro e Bela, eles não iam se perdoar nunca. Eu sabia que eles iam ter uma vida terrível. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, quem é que vai lutar por essas crianças se eu morrer? E aí eu ia ficando mais nervosa. E eu comecei a tentar. Eu tenho um chip de um outro número, que eu nem podia expor, porque ele clona meu celular, né? Inclusive o Pix é para isso, para eu pagar um perito para poder provar. E eu mandei inúmeras mensagens, inclusive para ele, para o João, pedindo, implorando para ele, João, por favor, deixa eu falar com meus filhos. Eu tô tendo um AVC, eu tô morrendo. Eu não aguento mais isso. Ele simplesmente ignorou minha mensagem e me bloqueou. Simples. Mandei mensagem pro Pedro. O Pedro falava, mamãe, não posso falar agora. Eu falei, Dodô, você não tá entendendo, é sério o que tá acontecendo. Ele, eu tô na escola. Eu falei, Dodô, sai da sala de aula e vai falar comigo. Então ele saiu, ele me ligou por vídeo. Eu falei pra ele, Dodô, a mamãe não tá bem. A mamãe já foi semana passada pro hospital. Eu vou voltar agora pro hospital. Eu tô agora esperando a ambulância e a Gigi chegar, porque ela vai comigo. Eu tô com medo de morrer sem ver vocês e sem vocês ouvirem. Eu falando que eu amo vocês. Vocês são minha vida e eu tô lutando por vocês. Não esquece que eu tô lutando. E o Pedro, ele tem consciência do que tá acontecendo. E eu falei pra ele, eu sei o que vocês estão passando, porque eu passei por isso, por 16 anos. E eu, como uma pessoa adulta, eu fiquei doida. Eu imagino vocês. E ele falou pra mim, mamãe, eu amo você, eu só não quero passar por todo o inferno de novo. E eu sei exatamente o que ele tá falando. Tem que mentir, tem que forjar um áudio, tem que... E assim, eu pedi pra ele pra falar com as crianças e tal. E ele falou pra mim, mamãe, por favor, me promete que você não vai morrer. Me promete que você não vai morrer. Eu falei, Dodô, eu prometo. Eu prometo que se eu morrer não vai ter ninguém pra lutar por vocês. E a gente desligou a ligação. No dia seguinte, provavelmente ele deve ter falado pro pai, né? Veio uma mensagem, eu até postei o padrão ali. Espero que você esteja melhor. Não quero falar com você me faz mal, eu fico mal, você isso, você aquilo, não sei o que lá, bloqueou. Eu sei que não foi meu filho, Pra fechar, nesse momento de desespero, que eu não conseguia falar com os pequenos, porque eu sabia que o Miguel, se eu tiver alguma coisa, o Miguel tem um troço junto. E eu mandei mensagem pro bispo da igreja, lá, deles. Eu falei, bispo, por favor, eu estou tendo um AVC. Eu tô com medo de morrer. Me ajuda a fazer contato com meus filhos. Esse líder religioso me mandou mensagem no dia seguinte. Bom dia, irmã Amanda. Espero que esteja melhor. Sobre o contato com os seus filhos, isso é entre você, o João e a justiça. Porque de líder religioso, né? Eu tenho apenas quando você me dá o dízimo. E é isso aí. Deve ser bastante. Que hoje em dia, né, a gente só tem a fé quando a gente tá ganhando. Porque se a gente não ganha, inclusive vai alimentar a fé, quando né? meus filhos estavam sequestrados, que ele espalhou, inclusive, panfletos de crianças desaparecidas, estamos desesperados por notícias, vistos a última vez com a mãe, uma cara minha de louca, que ele pegou uma foto que eu tava chorando com o Miguel no telefone. Eu mandei mensagem para um outro líder religioso dele, acima desse. Presidente, aqui é a Amanda, mãe do Miguel e do Dani. Vamos conversar? Ele me bloqueou.
Nem respondeu. Tem que melhorar suas ofertas. É o meu conselho. É, porque quando a sequestradora entra em contato e você tá tão desesperado para encontrar a criança, você bloqueia, né? É assim que acontece. Porque a paz, ela é feita ali dentro de 4 paredes deles. Você não estava lá dentro de 4 paredes de parede deles, então aí fica difícil, né? Aí a gente só pode falar de Deus quando o proveito é nosso ou para ganhar algum... O duro é entender por que ele tem tanta vantagem em todos os lugares, né? Ele tem vantagem na justiça, ele tem vantagem na igreja, ele tem vantagem em tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele não tem vantagem com o maior de todos, que é Deus. Porque Deus vê tudo. Uhum. Então, em algum momento, se isso que você está falando é real, em algum momento, Deus faz o caminho dele acontecer. Amém, eu sei. Se a verdade vier da parte dele, em algum momento, Deus vai fazer o seu caminho entrar na linha certa. E eu vejo que o caminho já está indo na linha certa. E eu queria, assim, para terminar, que eu acho que já sei, né, que deu a hora. Eu luto hoje por todas as mães que estão passando por isso, porque eu recebo cada mensagem. Tem cada mulher passando por coisas horríveis, e homens também. Homens também. Homens também. E é um absurdo, porque quando você ama um filho, você quer o bem dele e não o seu próprio. Você não usa o teu filho para machucar outra pessoa. Principalmente a pessoa que é a pessoa mais especial na vida dele. A pessoa que gerou, a pessoa que pariu, a pessoa que amamentou. A gente sabe que tem mães e mães, né? Nós sabemos disso, mas... E assim, eu tô aqui hoje, eu não vim para desmentir o que tem sido dito de mim. Eu não estou aqui para isso. Eu tô aqui porque tentaram calar minha voz. E eu gritei, e eu tô sendo ouvida. Agora que eu tô sendo ouvida, estão tentando tirar minha escuta. E assim, o meu recado é, não vou parar. São os meus filhos, é a minha vida, eles são a minha vida. Eles são a minha vida. E eu vou fazer o que for preciso para tirá-los, porque sabe o que é pior? Isso tudo que tá acontecendo na internet, eles estão vendo. Eles estão vendo a tia falar, eles estão vendo o pai falar, e eles sabem que não é verdade. Imagina a confusão na cabeça dessas Eu vou crianças. deixar uma pergunta aqui, eu vou fazer o meu texto final que eu sempre faço, mas assim, eu ouvindo na live que você é uma mulher muito perigosa. Se você é uma mulher muito perigosa, você tá bem maluca mesmo de estar aí expondo, exato, né, o seu Teve uma ex-marido. mulher que falou pra mim, se você quisesse tanto falar com seus filhos, faz qualquer coisa, mulher, manda sinal de fumaça. E eu nem respondi, porque eu falei, o que eu tô fazendo aqui, filha? O que eu tô fazendo aqui? O meu sinal de fumaça O que eu estou fazendo aqui? Então, assim, né, ele falou que você é uma mulher muito perigosa. Muito, ele denunciou que eu já fui presa, que eu usava drogas, que eu drogava meus filhos, inclusive. Eu tive que submeter meus filhos a exame toxicológico. É uma pessoa que a gente, assim, eu tô ansiosa para ouvi-lo. Eu também. Mas se você é uma pessoa muito perigosa, eu imagino que... Já agredi um delegado, já fui presa, tá? Cuidado comigo. Então, se é uma pessoa muito perigosa, eu não entendo, né? Pessoas muito perigosas não recebem ameaça. Pessoa muito perigosa, ela é a que ameaça. Vocês viram o choro dos meus filhos? Então... De medo, né? Desculpa, eu não consegui ver isso. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu vou ouvi-lo. E aí, volto a repetir, se a verdade estiver do lado dele, que Deus lhe guie para você tomar o seu caminho correto. Se a verdade estiver do seu lado, que Deus guie ele para que ele encontre o caminho correto dele. É isso que eu posso dizer. A verdade, independente dos fatos, é que as crianças têm direito a pai e mãe. Exatamente. Mas tem pais que às vezes é melhor a gente também se afastar. Um relato. A Natália falou aqui, se os dois, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tem contato com ele. Eu tenho print, mas não vou mostrar também. Se quiser, depois eu ponho nos meus stories. E essa pessoa, inclusive, comenta muito. E milita, né? Total, assim. E tá certo, se acredita nele, tem que militar mesmo. É amiga dele, sei lá o que ela é, também não... Enfim, mas eu vejo que ela comenta muito a favor dele, que são amigos e tal. Ela disse pra mim, ela entrou em contato comigo, disse que conhece vocês dois. E ela falou assim, sabe o que eu acho? Eu achei muito legal, eu acho que é super apoio. Enquanto vocês não se decidem, né, eu não colocaria num albergue, né, um abrigo, nada disso. Eu colocaria com uma pessoa que fosse neutra. Mas o ponto não é esse, não é a gente que decide, nem a internet aí ela falou que decide. Assim, coloca essas crianças num abrigo, entendeu? Para eles sentirem o que é realmente pai e mãe, sentir a falta. E aí, a hora que eles ficarem no abrigo, busca lá, leva na escola e volta para esse abrigo. Depois eles decidem com quem eles querem ficar. Eu achei a ideia ótima. Então, assim, se a justiça
não sabe se é você ou ele que tá falando a verdade. Não, a justiça sabe. Alguém. É isso. Então alguém tem que ficar com essas crianças. A justiça sabe, o pai sabe, a tia sabe. Acho estranho uma pessoa que milita para ele fazer um comentário desse. Exato, tem alguma coisa aí, Mas né? concordo com ela, que se tá tendo briga entre os dois, e é as crianças que estão no meio, porque eu vejo como uma corda, um cabo de força. Não, na verdade eu não vejo, porque não é um cabo de força. Na verdade eu estou gritando por força. Por eles, não por mim. Eu não quero ter razão. Eu não ligo. Eu não tô lutando pra ser canonizada porque eu sou santa, não. Eu não tô lutando pra minha reputação ser... Não! Eu tenho a minha consciência limpa. Eu vou ser bem sincera. Aí a gente tem que falar das crianças, e não do que você fez e deixou de fazer. Exatamente. É pelos meus... mesmo porque a história dele é muito terrível. Inclusive, ele a vida inteira me traindo e ele roubava o meu pai, tá? Ele pagava as profissionais. Que ele ia com o cartão de crédito corporativo da empresa do meu pai e do meu tio. Porque ele não está expondo isso. Por que ele não está expondo isso? Porque eu perdi a guarda dos meus filhos que eu traí? Coitado dessas crianças, então. Porque eles vão acabar num albergue, porque se for botar ali no papel, e eles sabem que o pai traiu, mas sabe que o pai explicou pra eles? O erro da mamãe foi muito pior que o do papai. É claro. E quando ele diz que os pequenos não sabem, é mentira, porque o Miguel falou pros amigos dele, meus pais estão se separando porque a minha mãe errou, e o meu pai perdoou ela. Mas aí, quando o meu pai contou que errou também, a minha mãe não perdoou ele. É por isso que eles estão se separando. No Crimes e Efeitos, mostramos que por trás de cada acusação existe uma verdade. E quando o amor de mãe é tratado como crime, toda a sociedade precisa parar e refletir. Um pai tenta reescrever os fatos, desviando o foco para traições, como se isso pudesse definir o direito de uma mãe de estar ao lado dos seus filhos. Esse não é um julgamento de vida conjugal. Aqui falamos de um laço de sangue, de amor materno, de uma luta que não pode ser abafada por versões distorcidas. Porque acima de tudo, o que está em jogo é o direito de uma mãe e o futuro dos seus filhos. Porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo. Tchau.